Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa numa cidade abandonada e o nosso proto Lee Fan tá cortando o cabelo dele. De acordo com as análises dos departamentos relevantes, alguns terroristas podem invadir a cidade C e eles pedem aos cidadãos da cidade C que tentem manter a ordem e que o governo de coligação organizará os caçadores para garantir a segurança de todos. E o barbeiro diz que o governo pode até ter falado isso, dizendo que vão garantir a segurança deles, mas por que esses altos funcionários e empresários ricos construíram uma cidade flutuante para escapar dessa situação? E o Lee Fan pensa que ele está certo e que o governo deveria tomar medidas mais eficazes para lidar com isso. Se eles fossem capazes de comunicar antecipadamente a localização dos monstros, essa poderia ser a maior ajuda que eles dariam. E logo em cima da cidade destruída tem uma espaçonave com a cidade em cima. E o Lee Fan fala que isso é algo temporário e que tudo isso vai ser resolvido em breve. E o barbeiro fala para ele não ser tão ingênuo assim, que não tem como acabar com aquelas pessoas no nível que eles estão, e ele diz que nunca viu esses monstros assustadores com os próprios olhos dele, e se pergunta como eles são exatamente, e o Lee Fan diz pra ele que esses monstros têm uma aparência horrível, e o barbeiro diz que tá curioso para saber como eles são agora, mas ele diz que talvez ele não encontre nenhum desses monstros durante a vida dele, e só foi ele dizer isso e algo atravessa o rosto dele, e do nada algo arranca o coco do barbeiro, e não só o coco do barbeiro, toda a barbearia foi cortada no meio, e então o monstro que fez isso aparece e começa a rir, e o monstro diz que ela sente muito, que ela acabou fazendo aquilo por engano, e fala que aquele barbeiro deve entender a situação dela, que não é pra ele ficar julgando ela, que ela não fez aquilo de propósito, e então ela começa a olhar pra frente e vê o Lee Fan sentado ali, e ela diz que ainda sobrou um ali, e ela fala pro Lee Fan se ele tá morrendo de medo, e se ele só vai ficar sentado ali esperando a morte dele, e o Lee Fan pergunta por que ela fez isso, e diz que por causa dela o barbeiro acabou fazendo uma falha no cabelo dele, e o monstro diz que na verdade ele só tá com raiva por conta disso, que se for esse o caso ela vai cortar o cabelo dele pra ele, e ela fala pra ele tomar cuidado porque senão ela pode acabar cortando ele, e ela vai botando as lâminas dela na cabeça do Lee Fan. Nisso o Lee Fan começa a chamar pela Tong Zi, e então o sistema dele aparece e fala que já disse várias vezes pra ele, e ela fala pra ele não ficar chamando ela de Tong Zi, e diz que agora em diante é pra ele chamar ela de Gizan. E então o Lee Fan começa a dar um ataque no monstro, e só com o ataque ele conseguiu atravessar o monstro, e ela fica ali sem entender o que aconteceu, que ela nem conseguiu ver, e o Lee Fan só com o ataque conseguiu fatiar ela no meio, e ele diz que sente muito por isso, e fala que acabou cortando ela por engano, e a Tongzi dá um tapa nele e fala pra ele parar de ficar fingindo, e diz que ela já falou mais de 1000 vezes pra ele pra chamar ela de Mestre Gizan. Tá bom, Tongzi, eu vou parar de chamar você de Tongzi, tá certo, Tongzi? E ela pergunta se ele tá provocando ela, se ele quer morrer, e a Tongzi fala que esse penteado dele tá muito feio, mas que até que combinou com a aparência dele. Nesse mundo, os chamados caçadores de monstros são um grupo de pessoas que existem para combater esses monstros, e os padrões de nível e de rank são avaliados pelo governo, e o Lee Fan diz que ele tem uma identidade secreta, que ele é um viajante no tempo, e então ele diz pra Tongzi ir logo absorver o poder daquele monstro, e o Lee Fan já dá uma estocada com a espada dele no monstro, e diz que como ele é uma pessoa que viajou dos tempos modernos para o mundo do terror, ele tem um sistema já é algo que poderia se imaginar, e que todas as habilidades dos monstros que ele mata serão engolidas e absorvidas pela Tongzi, e a Tongzi começa a sugar a energia daquele monstro, e ele fala que depois disso a Tongzi pode alterar e atualizar várias armas de acordo com as necessidades dele, e depois que a Tongzi absorve a energia do monstro, o cabelo dele começa a crescer. Pelo visto não há habilidades que possam ser atualizadas, mas eu não tô nem um pouco a fim de acabar com todos esses monstros e me tornar um mestre desse mundo como os outros viajantes no tempo. Parece que já se passaram 5 anos desde então. Eu só quero completar a tarefa e acabar com tudo isso e retornar ao meu mundo pacífico original. E ele começa a lembrar do que aconteceu naquele tempo. A irmã dele acabou sendo sequestrada por um pessoal. Eiko, a minha querida irmã, eu com certeza vou te encontrar. E a Tongzi começa a chamar a atenção dele, e ela pergunta se ele não percebeu que ela já sugou toda a energia do monstro, e se ele tá querendo que ela sugue até os ossos dele. E então o Lee Fan vai tirando a espada do monstro, e ele pergunta pra Tongzi quantos monstros ele vai precisar matar pra poder voltar pra casa, e ela diz que vai dar uma olhada no banco de dados, e a Tongzi fala que 9.995 monstros foram mortos, e que agora só resta mais 5 monstros antes dele completar a missão principal. Ah, então parece que só faltam 5 monstros restantes, não é? E com isso eu vou poder finalmente deixar esse mundo terrível. E o Lee Fan vai escutando o som de um rádio, e o rádio fala que essa é uma missão de emergência, que os monstros originalmente destinados à cidade C foram subitamente desviados para a cidade A e pedem para eles se prepararem. E então um tempinho depois o Lee Fan enterra o barbeiro que estava cortando o cabelo dele, e ele fala que agora ele tá pronto para partir, e diz que ele não vê a hora de voltar para casa dele,
E a cena corta pra cidade A, pra onde os monstros foram. O pessoal fica gritando desesperado, dizendo que os monstros apareceram ali do nada e que agora eles têm que correr se eles quiserem sobreviver. E um dos monstros começa a carregar uma energia e fala que eles não vão conseguir fugir tão facilmente. E ele solta um raio no pessoal e diz que eles vão morrer ali mesmo. Nisso, duas pessoas acabam se escondendo nos escombros e um deles fala que acabou tudo, que eles não vão conseguir fugir dali. E diz que até duas pessoas que tinham poderes que vieram ali salvar eles acabaram morrendo. E o cara do lado dele fala que não, que ainda há esperança. E fala pra ele não esquecer que há 3 caçadores de monstros estacionados na cidade A. E entre eles tem uma pessoa muito forte que foi descoberta recentemente. E de repente algo pousa do céu e cai bem na frente dos monstros. E a pessoa fala que parece que ele não chegou tarde demais. E diz que a luz elétrica, o Wanley, chegou. E ele começa a contar os monstros que estão ali. E diz que depois que acabar com esses monstros, a classificação dele vai subir novamente. E então ele percebe algo se aproximando dele. E o monstro fala que ele é só um inseto arrogante e vai se preparando para pisar nele. E o monstro dá uma pancada no chão com o pé dele. E ele percebe que tem algo de errado. E se pergunta onde é que o cara foi parar, que ele sumiu de repente. E o Wanley vai vindo lá atrás e diz que ele é muito devagar. E parece que o poder dele tem a ver com a velocidade. E ele vai caindo em uma velocidade absurda do céu. E ele já vai dando uma pancada no monstro. E os civis que estão ali em volta começam a gritar e comemorar. E o cara diz que na verdade o Wanley é reconhecido como a estrela em ascensão mais forte pelo governo. E que felizmente ele conseguiu comprar o cartão do Wanley quando ele ainda não era tão famoso assim. E o cara pergunta o que é isso na mão dele. E o cara diz que esse é o 7º conjunto do livro ilustrado dos Caçadores de Monstros, lançado pela Associação de Caçadores. E diz que inclui todos os caçadores acima do rank C. E ele vai puxando o cartão do Wanley. E diz que o preço original desse livro ilustrado é de 2.998. E pergunta se o cara do lado dele gostou do livro e que ele pode vender pra ele por 5.000 yuans. E o cara diz que ele tá tentando fazer barganha em uma situação como essa. E de repente algo atravessa o corpo do cara. Nisso o carinha que tava do lado dele já sai correndo e o monstro lá atrás fica esbagaçando o cara. E o monstro pergunta se esse é um livro ilustrado dos Caçadores de Monstros, que parece que esse é o método de vitória espiritual concebido por essas criaturas inferiores. E aquele monstro que tomou uma pancada do Wanley começa a se levantar, perguntando como eles ousam fazer isso. E o Wanley pergunta como esse monstro ousa ficar em pé na frente dele. E ele vai usando a habilidade dele. E ele fala que isso é imperdoável, que ele não vai deixar nenhum dos monstros fugirem dali. E o Wanley já vai indo pra cima deles. E ele dá uma pancada de raio em um dos monstros. E ele fica surpreso por um dos monstros ter sido atingido pela técnica dele, mas não aconteceu nada com o monstro. E logo atrás dele já vai aparecendo outro bicho. E ele vai soltando um raio na direção do Wanley. E o Wanley começa a se defender usando a habilidade dele. Nisso ele acaba sendo jogado pra longe dali. E todos os monstros daquela área começam a ir pra atacar ele. E o Wanley vai desviando dos ataques desses monstros. E ele se pergunta por que todos esses monstros usam tentáculos para atacar. E pergunta se eles são da mesma espécie. Nisso ele olha pro lado e vê um dos monstros isolado lá no canto, e ele fala que existem muitos oponentes, então o mais fraco deve ser eliminado primeiro, e que ele é muito inteligente por ter pensado nisso, e ele vai criando um campo de força com os raios dele, e então ele se afasta daqueles monstros que estavam atacando ele, e ele diz que vai começar com esse monstro que está isolado aqui primeiro, e ele vai indo em direção ao monstro preso no caixão, e o monstro vai desenrolando as bandagens do corpo dele, e as bandagens começam a prender no Wanley, e ele pergunta se aquele monstro realmente está tentando segurar ele com meras bandagens, e começa a usar o poder de raio dele, mas então ele percebe que a habilidade dele está sendo absorvida, e ele se pergunta se realmente existe uma habilidade tão roubada desse jeito, capaz de absorver a habilidade dos outros, e a múmia vai roubando todo o poder dele, e o Wanley diz que até o poder do corpo dele está sendo absorvido por esse monstro, e ele começa a olhar para trás e percebe que os outros monstros estão perto dele, e ele fala que inesperadamente a carreira dele como caçador de monstros terminará ali, e os cidadãos que estavam ali por perto falam que o Wanley também não é páreo para esses monstros, e todos eles começam a fugir dali desesperados, e o Wanley pensa que no final ele não conseguiu proteger ninguém, mas então o Lifan de repente aparece ali e diz que isso é uma surpresa, que parece que as presas dele ainda não foram abatidas, e a Tonzi diz que se ele não ficasse parando no semáforo ele já teria chegado ali há muito tempo, e ela diz que tem muitos monstros ali, que eles devem ser deliciosos, e o Wanley pergunta o que eles estão fazendo ali, que é pra eles saírem dali logo, e um dos monstros vai passando rapidamente do lado do Wanley, e o Wanley grita dizendo que esse monstro vai acabar com ele, e o Lifan fala que o Wanley não precisa se preocupar com isso, e ele já vai segurando na cabeça do monstro que tá vindo pra cima dele, e o Lifan fala que na verdade ele é muito forte, e começa a esmagar o monstro no chão, e tanto o Wanley quanto os monstros lá atrás ficam surpresos com o poder dele, e ele se pergunta por que esse cara é tão forte se ele é um caçador de rank S, mas que provavelmente isso não é possível porque ele nunca viu o Lifan na vida,
e o monstro começa a procurar no livro de caçadores e pergunta quem é o Lifan, e o Lifan diz que, como é de se esperar, ele é um caçador de monstros, e o monstro pergunta por que ele não consegue encontrar o nome do Lifan naquele livro, e o Lifan diz que na verdade ele é um caçador de rank D, então provavelmente ele não tá naquele livro de caçadores de rank C, e o Onley fica surpreso e se pergunta quando os caçadores de rank D se tornaram tão poderosos, e o fantasma diz que ele só tava fingindo ser fortão, e que agora eles vão acabar com ele, e todos os monstros vão indo pra atacar ele, e ele pergunta se a Tonzi já tá pronta, e ela fala que ele nem precisa dizer, e a Tonzi vai se transformando na espada dele, e ela se transforma numa espada bem diferenciada, e o Lifan já vai fatiando os monstros. Nisso, um dos monstros começa a sugar o ar em volta, e o Lifan vai colocando a mão no chão, e então o monstro começa a carregar a habilidade dele, e rapidamente o Lifan já ergue a pedra do chão, e a habilidade do monstro acaba batendo na pedra, e o Lifan diz que agora é a chance dele, começa a usar uma outra habilidade, e de repente ele some dali e só dá pra ver o rastro dele, e ele já aparece em cima de um dos olhos do monstro, e então ele corta o bicho no meio, e o Lifan vai olhando pros outros dois monstros, e ele fala que agora é a vez desses dois aqui. Nisso o Lifan já aparece atrás de um deles, e ele dá uma espadada nas costas do bicho, mas então ele fica surpreso com algo, e ele percebe que a espada dele não conseguiu cortar o monstro, e o outro monstro lá atrás começa a rir e diz que a espada dele não vai conseguir romper a defesa do amigo dele, e a Tonzi fica ofendida com isso que o monstro falou e diz que agora vai dar o deles. Nisso a Tonzi começa a se transformar numa marreta gigante, e o Lifan dá um pulão pra cima do bicho segurando a marreta, e ele já dá uma marretada em cima dos dois, e naquela pancada as coisas ao redor começam a ser destruídas, e o Lifan diz que as roupas dele ficaram sujas de novo, que isso é tão nojento, e a Tonzi fala que não é como se ele tivesse se esforçado tanto, e o Onley fica se perguntando como é que isso é possível, se ele é realmente um rank D, e ele pergunta se todos os caçadores não deveriam ter apenas uma habilidade, e por que ele consegue usar tantas habilidades desse jeito. Bem, como é que eu vou te explicar isso? Bom, talvez seja porque as habilidades dos monstros que eu mato serão devoradas por mim, e a Tonzi lá atrás começa a absorver todos aqueles monstros e fala que eles estão deliciosos. E o Onley pergunta se é realmente possível ter esse tipo de poder, e a Tonzi vai se transformando na espada novamente, e ele diz que agora só falta esse monstro aqui, e o Onley fala pra ele esperar um momento, e o Lifan pergunta o que ele tem a dizer, e ele diz pro Lifan tomar cuidado, porque esse monstro é diferente dos outros e diz que todo o poder dele foi absorvido por aquele monstro, e o Lifan pergunta se aquele monstro consegue absorver as habilidades dos outros, e diz que ele se parece com a Tonzi, e a Tonzi fala pra ele parar de comparar ela, porque ela é muito mais bonita do que aquele monstro ali, e ela diz que na verdade tá sentindo algo familiar nesse monstro. Bom, não importa do que esse monstro seja capaz, de qualquer forma, se eu acabar com ele eu vou conseguir voltar pro meu mundo original, e o Lifan já vai pulando pra cima dele e diz que vai acabar com ele rapidamente. Nisso o monstro começa a usar as bandagens pra cima do Lifan, e a Tonzi lá de longe fala pra ele tomar cuidado, e o Lifan vai cortando as bandagens do bicho, e ele diz que isso não é nada pra ele, que contanto que ele não seja tocado por essas bandagens tudo ficará bem, mas então o monstro começa a carregar a habilidade que ele roubou do Onley, e ele já vai jogando um raio na direção do Lifan, e o Lifan fala que essa foi por pouco, e a Tonzi lá atrás diz que ele quase foi morto agora há pouco, e ele diz que só foi um descuido da parte dele que não vai acontecer novamente, e o Onley diz que esse monstro não apenas pode absorver o poder dele, mas também pode usar o poder absorvido, e o Lifan diz que parece que ele vai ter que ser mais rápido também, e ele começa a usar a habilidade dele só que no pé dele agora, e ele vai correndo pra cima do bicho, e o monstro vai jogando as habilidades de raio nele, e o Lifan já dá um pulo pra cima dele, e ele vai indo pra dar uma fatiada no bicho, mas então ele se pergunta por que ele parou de repente, e a espada dele fica parada na frente do rosto do bicho, e ele fica surpreso e pergunta quando foi que o bicho segurou ele, e o monstro vai segurando a perna dele, e ele começa a sugar a habilidade do Lifan, e a Tonzi diz que a capacidade de pulverizar está sendo absorvida por um monstro, e o Lifan diz que ele já sabe que ele tá vendo, e então o monstro começa a usar a habilidade, e aquela mesma habilidade aparece só que na mão dele, e ele vai impulsionar no braço dele para atacar o Lifan, mas então o Lifan já se protege com a habilidade dele, e o monstro continua dando vários golpes com a habilidade dele, e a Tonzi diz que a habilidade de armadura dele também está sendo absorvida pelo monstro, que é melhor ele correr agora, e o Lifan rapidamente já sai correndo dali, e ele diz que esse monstro é mais forte do que ele imaginava, e a Tonzi diz que parece que não vai ser tão fácil assim voltar para casa, e o Onley lá atrás fala que esse cara é muito forte, que é melhor ele entrar em contato com o pessoal da classe S rapidamente, e o Lifan fala que essa é a passagem dele para voltar para casa, que ele não vai dar para mais ninguém, e ele fica olhando para aquele monstro, e ele vê que o monstro tá usando a habilidade de armadura dele. Parece que eu entendi, agora eu sei como é que eu posso lidar com isso. Embora esse monstro possa absorver o poder dos outros, ele parece carecer da inteligência de um monstro normal, e eu percebi que a energia absorvida por ele não pode ser armazenada, então ele deve usar imediatamente. E o monstro vai indo para atacar o Lifan, e o Onley fala para ele tomar cuidado, mas então o Lifan desvia do ataque do monstro, já que assim eu vou deixar ele absorver essa minha habilidade especial aqui. E ele vai usando as habilidades de vinha venenosa em cima do monstro, e o monstro começa a absorver a habilidade dele, e ele vai sugando todo o veneno pro corpo dele, e o monstro começa a gritar de dor,
Parece que funcionou, agora é a minha chance. E ele vai usando a habilidade de fogo na espada, e ele começa a usar uma outra habilidade nas pernas dele, e então ele vai correndo pra cima do bicho, e ele já dá uma fatiada na barriga do monstro. Nisso ele começa a olhar o sistema para ver se ele conseguiu concluir aquela missão, e o sistema fala que a tarefa ainda tá em progresso, que ele matou 9.999,5 monstros. E o Lifan pergunta se o sistema tá brincando com ele, por que ele não completou a missão ainda, e ela diz que não sabe também, e que provavelmente deve ser porque esse monstro ainda tá vivo, e ele vai olhando pro monstro pegando fogo, e então ele para de repente e fica olhando pro monstro queimando, e ele vai olhando pra dentro da fumaça, e ele se pergunta o que é aquilo que tá aparecendo ali, mas o que é isso? Então aquele monstro... E o Lifan começa a invocar uma habilidade de gelo dele, e ele vai lançando em direção àquele fogo, e a habilidade de gelo dele começa a apagar o fogo em volta, e ele fica olhando para aquele monstro diferenciado deitado ali, e então ele vai se aproximando dela enquanto tira o casaco dele, e ele cobre ela e se pergunta por que a irmã dele tá ali, e a Tonzi pergunta como é que ela poderia saber porque a irmã dele tá ali, e pergunta se ele tem certeza que aquela é a irmã dele, e ele fica olhando bem para ela, e ele pensa que ela saiu de dentro daquele monstro, e pensa que não é a irmã dele, que não tem como a irmã dele ter se tornado um monstro. Bom, parece que só pode ter uma explicação para isso. Isso com certeza deve ser uma ilusão criada por esse monstro. Me desculpe, mas eu vou ter que acabar com você, eu preciso concluir essa missão. E ele vai apontando a espada para ela, e então ela começa a abrir os olhos. Mas por que você acordou logo agora? E o monstro fica olhando para ele, e ela fica surpresa depois que vê o rosto dele, e o Lifan se pergunta por que esse monstro tá olhando assim pra ele, e então do nada ela começa a abraçar ele, e o Lifan começa a segurar na cabeça dela, e em seguida vai empurrando ela pra longe dele. Não chegue tão perto de mim, nem pense que você vai conseguir me enganar desse jeito. E ela fica olhando pra espada dele, e então ela começa a aproximar o peito dela na espada, e o Lifan se pergunta por que ela tá fazendo isso, e ela continua andando em direção a ele mesmo com a espada ali na frente, e ela segura no rosto dele e começa a chamar ele de irmão mais velho. Não, isso não é possível. E então ela começa a desmaiar, e o Lifan pergunta por que ela fez isso, que agora ela tá machucada, e a Tonzi diz que é melhor deixar ela morrer, porque assim ele vai concluir a missão e voltar pro mundo dele, que querendo ou não ela continua sendo um monstro, e o Lifan fica ali abraçando ela, e ele lembra do momento atrás quando ela tava chamando ele de irmão mais velho. Não, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com ela. E ele vai usando a habilidade de cura no peito dela, e aquela cicatriz da espada vai se curando, e a Tonzi pergunta por que ele fez isso, se ele se comoveu com o monstro só porque ele aparece com a irmã dele, e pergunta se ele não tá afim de voltar pro mundo original dele, e ele fala que não é isso, que ele não tá sentindo pena dela, que ele só não quer acabar com o monstro que parece com a irmã dele, e que ele só vai precisar matar outros monstros que não seja ela pra completar essa missão. Ela se parece exatamente com minha irmã. Talvez haja alguma conexão, mantê-la aqui pode nos ajudar a obter mais informações. Nisso, o Wanlei aparece falando pro Lifan esperar um pouco, e ele se apresenta pro Lifan dizendo que o nome dele é Wanlei e que ele é um caçador recém-promovido a Rank C, e diz que a batalha do Lifan agora há pouco chocou e muito ele, e ele pergunta se o Lifan aceita ele como discípulo. Discípulo? Não, eu não quero isso. E o Wanlei pergunta por que ele não quer, e o Lifan fala que ele só vai causar problemas, e pensa que além disso ele vai deixar esse mundo em breve, e o Lifan vai indo embora e diz pro Wanlei que não aceita ele como aprendiz, então porque ele ainda continua seguindo ele, e o Wanlei fala que na verdade a casa dele também fica naquela direção, e então eles vão chegando num prédio, e o Wanlei fala que na verdade ele não mentiu pra ele, que a casa dele é logo ali do lado da dele. Agora, como ele nunca tinha visto o Lifan antes, ninguém sabe, já que ele mora do lado dele, e o Lifan fala pro Wanlei não ficar chamando ele de mestre, e o Lifan vai abrindo a porta da casa dele, e ele já vai entrando e fechando a porta rapidamente, e o Wanlei fica tentando entrar na casa dele, e pede por favor pra deixar ele entrar também, que ele só quer ver como é que é a rotina do Lifan pra ele ser tão forte desse jeito, e que fazendo isso ele vai conseguir se tornar mais forte também. E o Lifan não quer nem saber, já bate a porta na cara dele, e ele fica gritando do lado de fora dizendo pro Lifan pensar nisso novamente. E a Tonzi diz que aquele cara parece ser bem sincero e pergunta se o Lifan não tá sendo muito cruel. E o Lifan diz que a única coisa que ele quer é ficar de boa na casa dele, e ele fala que quer saber mais da origem desses monstros, mas que o corpo dele tá pegajoso agora, então é melhor ele tomar um banho primeiro. E a Tonzi pergunta se ele vai deixar aquele monstro daquele jeito, porque ela pode acordar quando ele estiver tomando banho, e o Lifan fica tentando pensar numa solução pra aquilo, e então ele começa a usar uma habilidade dele nela, e ele diz que agora desse jeito tá ótimo, e assim que ele sai da sala ela acorda. Nisso o Lifan já entrou no banheiro, e ele vai entrando na banheira dele, e ele fala que não há nada melhor do que tomar um banho quente, que isso é muito relaxante, e ele toca no assunto e pergunta pra Tonzi o que acontece depois que ele voltar pro mundo dele, e ela fala o que mais poderia acontecer, que ela vai continuar procurando um outro hospedeiro para dar a habilidade dela, e ele pergunta qual é o propósito dela, o que ela ganha obtendo esse sistema, e a Tonzi fala que ele já tá ficando chato fazendo tantas perguntas, e ele fala que se ela não quer dizer, então é melhor deixar isso quieto, mas então aquele monstro começa a bater na porta, e ela dá uma pancada que a porta chega a quebra, e o Lifan pergunta por que ela teve que arrombar a porta, e a Tonzi diz que parece que ele não conseguiu prender ela direito,
E ele pergunta como isso é possível, que a habilidade dele é bem forte, como é que ela conseguiu se livrar tão facilmente. E ela começa a fazer uns gestos explicando o que aconteceu. E o Lifan se pergunta por que só de olhar pro rosto dela dá pra saber o que ela fez pra se livrar daquele poder dele. E ela vai caminhando em direção ao Lifan. E o Lifan diz que, como esperado, ela ainda é um monstro que não dá pra confiar nela. E ela vai se aproximando dele. E então ela joga pra longe aquele casaco que ele tinha dado pra ela antes. E ela já dá um pulo na banheira. E o Lifan pergunta o que ela tá fazendo, por que ela tá agindo desse jeito. E a Tonzi fala que talvez seja o complexo dos pássaros, que quando o passarinho nasce ele identifica a primeira criatura que vê como a sua mãe, e inconscientemente desenvolve um complexo de dependência, e diz que em outras palavras ela acha que ele é um membro da família dela. E o Lifan começa a afastar ela e diz pra ela não confundir as coisas, que ela é só um monstro. E ele fica olhando pro rosto dela, e ele percebe que apesar de ser um monstro ela é bem atraente. E então ele vai encostando a mão perto dela, e ele vai empurrando a cabeça dela, e ele enfia a cabeça dela dentro da água. E a Tonzi pergunta por que ele fez isso, e o Lifan diz que é melhor deixar ela desse jeito, e ela começa a ficar sem ar lá dentro. E então o Lifan toca no assunto e pergunta qual é o nome dela, e ela fica tentando lembrar do nome dela, e então ela lembra e diz que o nome dela é Alissa. E a Tonzi pergunta por quanto tempo ele vai continuar ali na banheira, e ele diz pra Tonzi ter paciência, que só vai ficar ali mais um momento. Um tempinho depois, após sair da banheira, ele começa a secar o cabelo da Alissa, e ele diz pra Alice que agora é a hora dela falar porque que ela parece com a irmã dele. E ela pergunta pro Lifan se ela é a irmã mais nova dele, e o Lifan diz que essa garota não parece ser muito inteligente, e a Tonzi fala que parece que não há como descobrir informações que ele deseja. Nisso o Lifan começa a abrir o closet dele, e ele começa a vestir umas roupas e joga umas roupas pra Alissa, e diz que ela deveria usar aquelas roupas primeiro, e ela começa a vestir a roupa na frente dele, e ele diz que quando ela for fazer isso é pra ela se trocar num lugar onde não tenha ninguém por perto, e a Alissa fala que conseguiu trocar as roupas dela sozinha, e o Lifan fica olhando pra ela, e ele encosta junto dela e fala que vai levar ela pra comprar algumas roupas no dia seguinte, mas então a barriga dela começa a roncar, e o Lifan diz que já é hora de comer alguma coisa. Nisso ele vai procurar na geladeira alguma comida, e ele vai preparando algumas comidas ali pra eles, e ele fica um tempinho ali preparando a refeição, e ele fala que agora tá tudo pronto, que agora ela já pode comer, e ela fica cutucando o arroz com a mão ali, e o Lifan pensa que realmente ela parece com a Eiko, a irmã mais nova dele, mas então de repente ele fica com raiva, e ele fala pra ela que os pratos não é pra se comer, e ele diz que parece que ela não tem bom senso, e a Alissa diz que aquilo não é o suficiente, que ela ainda tá com fome, e o Lifan vai procurar na geladeira para ver se tem mais alguma coisa, e ele diz que até os ingredientes que estavam ali todos foram comidos por ela, e se pergunta quando foi que ela comeu aquilo, e ele diz que é tarde da noite, que não há vendedores de alimentos nesse momento, e a cena corta pro Wanlei fazendo exercício, e então alguém começa a bater na porta dele, e ele vai abrindo a porta para ver quem é, e ele vê que é o Lifan e pergunta se ele tá disposto a se tornar o mestre dele agora, e o Lifan diz pro Wanlei não ficar chamando ele de mestre, e pergunta se o Wanlei tem alguma coisa pra comer ali, porque aquela garota tá passando fome. E um tempinho depois o Wanlei vai trazendo as comidas e diz que tem algumas comidas ali pra eles, que agora ele vai poder saborear aos poucos com a esposa dele. E o Lifan fala que ela não é a esposa dele, e a Alissa fica parada ali olhando pra comida, e de repente ela só dá uma bocada e come tudo, e os dois ficam olhando surpresos, perguntando como é que ela consegue fazer isso. E o Wanlei diz que ela comeu tudo em uma mordida, que ela bateu o recorde dele, e o Lifan fala pra ela não comer a embalagem, e o Lifan pergunta como ela consegue ser mais morta de fome que a Tonzi, e a Tonzi fala que ela é um sistema que é muito mais simples do que a Alissa, e o Lifan diz que ele teve ocupado cozinhando pra ela, que ele nem comeu ainda, e o Wanlei fala que se ele quiser comer alguma coisa ele conhece um excelente lugar pra isso. E a cena corta pra uma rua, ele chama uma pessoa de irmão Liu e pergunta se ele é o novo proprietário do lugar, e o cara fala que esse lugar é muito barulhento, mas que ele que tá tomando conta do lugar por enquanto, e ele vai abrindo a porta, e o Wanlei e o Lifan vai entrando no prédio, e o Lifan fala que esse não parece um lugar que vende comida, e o Wanlei fala que não é pra ele se deixar enganar pela aparência, e ele vai abrindo uma porta escondida lá embaixo, e o Lifan começa a ficar surpreso com aquilo, e o Wanlei dá as boas-vindas ao paraíso subterrâneo da cidade A, e tem uma festa absurda acontecendo lá embaixo, e o Lifan fala que não sabia que existia um lugar desse na cidade A, e o Wanlei diz que o chefe desse bar é muito poderoso, e que ele também é registrado entre os caçadores astutos, e o Lifan pergunta então por que o chefe dali não foi ajudado durante o ataque anterior, e o Wanlei fala que só ele e mais dois foram enviados pelo governo, e que mesmo que haja outros caçadores na cidade A, eles só agirão com base em suas preferências. E o Lifan pensa que essa associação de caçadores de monstros é bem complicada, e ele começa a olhar em volta e se pergunta pra onde é que foi a Alissa, e ele vai olhando pra trás e vê a Alissa lá no meio da multidão, e um cara aparece atrás dela e segura ela, e pergunta se ela quer que ele pague uma bebida pra ela, e diz o porquê que ela tá hesitando tanto e começa a puxar ela, e ele diz que ela só tá ali pra seduzir as pessoas, porque quem é que vai pra um bar vestido desse jeito? E o Lifan percebe a situação e diz que aquilo é um problema. Essa cena é tão familiar e tá me gerando vários pensamentos que eu não tô gostando nem um pouco. E a Alissa começa a segurar na mão do cara e pergunta quem ele acha que ele é, e ela começa a puxar o braço do cara,
e ela joga o cara no chão e fala pra ele não ficar segurando nela. E o Wanlei diz que, como esperado, a esposa do mestre é bem forte. E a Tonzi diz que parece que o Li Fan esqueceu que ela é um monstro. E o Li Fan fala que provavelmente é por conta da aparência dela. Mas então alguém de repente bate numa mesa e um cara lá atrás pergunta como eles usam tocar no membro da gangue dele, que fazendo isso parece que eles não estão querendo ficar na cidade A. E o Li Fan pergunta por que a gangue dele chama a gangue do careca e diz que ao contrário do nome o pessoal tem cabelo ali. E o cara fala que o Li Fan não sabe de nada. E o cara diz que quanto mais forte a gangue dos carecas fica, mais careca se tornam as habilidades deles. E o Li Fan diz que então eles só são seres descartáveis. E um dos caras diz que parece que aquele ali é bem arrogante. E ele fala pra todo mundo ir de vez atacar ele. E o Li Fan já vai preparando pra usar a habilidade dele. E ele vai criando uma arma com a habilidade dele. E já vai se preparando pra dar um golpe nos caras. Nisso ele já dá uma pancada em um dos carecas. E ele joga o careca pra cima dos outros amigos dele. E nessa pancada todo mundo acaba desmaiando. E a Alissa fala que o grande irmão dela é incrível. E ele fala que ela pode chamar ele de Li Fan. E o Wanlei pergunta como o mestre dele pôde fazer aquilo. E o Li Fan questiona perguntando se não pode revidar. E o Wanlei fala que se o líder souber que eles estão bagunçando no bar dele, eles estão mortos. E então alguém começa a falar que eles estão mortos agora. E o careca pergunta pro Li Fan se ele realmente acha que derrotou a gangue deles. E ele pergunta pro Wanlei se ele teve coragem de desafiar ele só porque foi promovido pro rank C. E o Li Fan pergunta quem é esse careca. E o Wanlei diz que aquele ali é o Li Wei, um valentão do Mediterrâneo, o chefe da gangue dos carecas. E o Li Fan pergunta se esses caras ainda têm filiais. E se pergunta se realmente existem tantas pessoas carecas nesse mundo. E o careca vai encostando de junto do Li Fan. E ele diz que agora é pro Li Fan se ajoelhar e pedir desculpas à associação deles. Que se ele fizer isso, ele pode até poupar o Li Fan. E o Li Fan diz que não tá nem um pouco a fim de fazer isso. E o cara diz que já que é esse o caso, não resta outra escolha a não ser acabar com ele. E ele vai preparando um ataque. Mas quando ele tava prestes a atacar o Li Fan, alguém fala pra ele parar. E uma pessoa aparece perguntando o que tá acontecendo ali. E pergunta por que estão fazendo tanto barulho no bar dela. E quem é que ousa causar problemas no território dela. E o careca, líder da gangue, fala que não esperava que ela fosse aparecer ali. E diz que já tem um tempo que eles não se veem. E ele fala que foi aquele cara que começou a bater na equipe dele. Que por motivo algum aquele cara acabou com os membros da gangue dele. E o Li Fan ficou olhando para aquela mulher. E ela vai se aproximando do Li Fan. E ela pergunta pro Li Fan se o que o careca disse é verdade. E o Wanlei fala pra ela se acalmar, que o mestre dele não sabe muito bem como é que funcionam as regras ali, que ele não fez isso de propósito. E ela pergunta quando é que foi que o pequeno trovão se tornou subordinado de alguém. E o Wanlei fala que não tem muito tempo, que isso foi recente. E o careca diz que a gangue dele pode dobrar a compensação pra ela pelos danos que eles causaram no bar hoje, mas que ele tem um pequeno pedido a fazer. E ele fala que aquela garota é a causa desse problema, então ele só quer que ela fique pra que ele possa cuidar disso. E a Alissa fica ali comendo os pratos. E o Li Fan parece que não gostou nem um pouco disso. E o Wanlei fala pro mestre dele não ser tão impulsivo, que eles ainda podem sair dessa. E o Li Fan vai passando por eles, e ele tira o prato da boca da Alissa, e diz que já avisou pra ela não comer os pratos. E a mulher pensa se aquele garoto não consegue ler o ambiente, por que ele fica agindo desse jeito numa situação como essa. E ela pergunta se o Li Fan ouviu o que o careca disse, e o Li Fan fala que ouviu muito bem. E a mulher fala que já que é assim, é pra ele deixar aquela garota ali com eles. Vocês querem que eu deixe ela aqui? E se eu não tiver a fim de fazer isso? Continuando a história, aquele careca pergunta pro Li Fan por que ele tá tão arrogante e diz que ele e a chefe dele, aquela mulher, pode acabar com o Li Fan no piscar de olhos. E rapidamente o Li Fan já segura no rosto do careca e diz pro careca tentar a sorte para ver se consegue vencer ele. E a mulher diz que o Li Fan realmente se atreveu a fazer algo na frente dela, que parece que o nome dela, Xin Chou, não é nem um pouco reconhecido. E o Wanlei fala pro Li Fan pedir desculpa pra ela rapidamente, porque senão vai ser tarde demais e ele não vai conseguir se livrar dessa. E o Li Fan pergunta se essa mulher é tão forte assim, e o Wanlei fala que ela é muito forte, que ela é uma vigia noturna de rank B, e diz que o poder dela tá relacionado à fumaça e à poeira. Nisso a Xin Chou vai soltando uma fumaça, e ela joga a fumaça na direção do Li Fan, e aquela fumaça vai se transformando numa lâmina, e o Wanlei diz pro Li Fan tomar cuidado. Nisso o Li Fan já coloca o careca na frente da lâmina, e o careca acaba sendo acertado no lugar dele, mas então aquela fumaça se transforma numa garra e vai indo pra cima do Li Fan, mas rapidamente o Li Fan já desvia dela, e a Xin Chou começa a espalhar um monte de fumaça pelaquela sala, e o Li Fan pergunta pra ela se ela não é do mesmo grupo do careca, então por que ela acabou com ele, e a Xin Chou diz pra ele parar de falar bobagem, e ela já começa a usar uma outra habilidade dela, e ela vai mandando vários guerreiros fantasmas pra cima do Li Fan, mas o Li Fan facilmente já desvia do ataque de um deles, e ele vai se esquivando dos ataques daquelas fumaças, e ele diz pro sistema ativar uma habilidade dele, e o Li Fan começa a carregar a habilidade, e então ele joga uma habilidade chamada Furacão no pessoal, e um vento muito forte começa a tomar conta daquele lugar, e os seguranças se perguntam que tipo de habilidade é essa, e o Wanlei diz que o mestre dele é incrível, e a Xin Chou se pergunta se ele tem habilidade de vento, e que com isso ele vai acabar restringindo as habilidades de fumaça dela, mas ela diz que tem um porém,
e fala que os vigias noturnos de nível B não têm apenas superpoderes, e o Lifan já começa a ativar a habilidade de corpo de ferro dele, e a Xingqiu fica surpresa com aquela outra habilidade do Lifan, e o Lifan fala que a habilidade de corpo a corpo dele também é bem forte, e ele segura o chute da Linqiu, e o Lifan, enquanto olha pra Xingqiu, fica meio desconcertado, e ele diz pra ela não ficar dando esse tipo de golpe enquanto usa um vestido, e a Xingqiu pergunta pra onde que o Lifan tá olhando. Nisso ela já faz uma espada de fumaça pra atacar o Lifan, e ela dá um pulo pra cima dele falando que vai acabar com ele agora, e o Lifan acaba defendendo o golpe dela com o braço dele, e a Xingqiu vai jogando um monte de fumaça em cima do Lifan, e ele começa a usar uma outra habilidade que ele tem, e com essa habilidade ele consegue prender a Xingqiu, e os seguranças dela perguntam se ela tá bem, que eles estão ali pra ajudar ela, e ela diz que nenhum deles está autorizado a intervir naquela luta, e ela pergunta quem é o Lifan e qual a classificação de nível de patrulha dele, e ele fala que ele é só um classe D, e a Xingqiu pensa se ele tá falando a verdade, se ele é realmente um classe D, e se pergunta se tem algo de errado com o sistema de classificação. Nisso aquele careca começa a levantar, e o Lifan pergunta se ainda naquela situação ele quer brigar, e o Wanlei fala pro Lifan sair de perto do careca. Nisso o careca já vai indo pra dar um golpe nele, e ele consegue dar uma pancada na barriga do Lifan, e o careca parece que perdeu o controle de si mesmo, e naquela pancada ele joga o Lifan lá pra longe, e o Wanlei pergunta como aquele careca ousa machucar o mestre dele, e já vai dando um chute na cara do careca, mas ele acaba conseguindo segurar o chute do Wanlei, e o Wanlei se pergunta o que tá acontecendo ali. Nisso o careca já segura a perna dele, e ele começa a erguer o Wanlei, e então ele bate com o Wanlei no chão, e um dos seguranças da Xingqiu se pergunta se aquele Wei Dong, o careca, era tão forte assim, que ele ficou escondendo a força dele esse tempo todo, e a Xingqiu fala que não é isso, que aquele ali já não é mais o Wei Dong, que o Wei Dong parece que se transformou num monstro, e todo mundo que tava ali na festa começa a fugir falando que apareceu um monstro, e o monstro já vai segurando o cara que caiu ali na frente dele, e isso ele já dá uma mordida no cara, mas então de repente algo começa a controlar todas aquelas pessoas que estavam ali, e o segurança pergunta se os humanos podem se transformar em monstros, que ele nunca viu isso, e a Xingqiu fala que provavelmente não é isso e aquelas pessoas estão sendo controladas, e fala que só há uma explicação pra isso, que o inimigo está escondido dentro dessa multidão. Nisso uma das mulheres que está sendo controlada vai indo pra cima do Lifan, mas então de repente alguém segura no pescoço da mulher, e a Alissa diz pra ela não tentar machucar o irmão dela. Nisso o Lifan começa a se levantar e diz que já falou pra Alissa chamar ele de Lifan, e ele fala pra ela deixar o resto com ele agora, e a Alissa acaba soltando a mulher. Nisso a mulher já se vira e vai pra cima do Lifan, e o Lifan começa a usar a habilidade de vinhas dele, e a Tonzi diz que ele só se preocupa com as pessoas quando tá lutando, e aquelas vinhas começam a se enrolar na mulher, e a Tonzi pergunta por que o Lifan não matou ela, e ele fala que ela é só uma pessoa comum que está sendo controlada pelo monstro, e que antes de ter certeza que essas pessoas podem se recuperar, é melhor controlá-las primeiro, e ele começa a carregar a habilidade dele de novo, e então ele dá um golpe e começa a sair umas vinhas do chão, e aquelas vinhas vai se amarrando em todos os monstros que estavam ali, e o segurança fala que isso é incrível, que ele conseguiu controlar todos ao mesmo tempo, e se pergunta por que aquele garoto é tão poderoso, e a Xingqiu pensa por que aquela pessoa tem tantos poderes desse jeito, mas então o careca que se transformou no monstro começa a se soltar das vinhas, e ele vai correndo pra cima do Lifan, e o Lifan fala que é hora de cuidar desse monstro. Nisso ele já dá uma pancada na cabeça do monstro, e ele pergunta pro careca se esse soco que ele deu tá doendo, e o Lifan já vai usando uma outra habilidade dele, e ele vai vendo umas coisas ligando ao corpo daquele monstro, então ele começa a olhar pro lado por meio daquela multidão, e ele vê uma pessoa ali no meio e diz que finalmente encontrou o responsável. Nisso ele já vai pegando a espada dele, e ele já dá um pulo pra cima do cara que estava escondido na multidão, mas o cara acaba desviando do ataque do Lifan, e aquela pessoa começa a se transformar num monstro, e o Lifan diz que ele assumiu a verdadeira aparência dele agora, e o monstro pergunta como é que o Lifan consegue ver através do disfarce dele, e ele diz que nada pode se esconder dos olhos dele, e o monstro diz que se for esse o caso ele vai acabar com todo mundo ali agora. Nisso o monstro joga algo na frente da porta e fecha ela, e o pessoal diz que agora não consegue mais passar pela porta, e o monstro lá atrás começa a prender o pessoal nessa teia dele, e através da teia dele ele começa a soltar um tipo de veneno, e aquele veneno começa a atingir o pessoal, e aquelas pessoas acabam se transformando no fantoche do monstro também, e todas elas começam a ir em direção ao Lifan, e o Lifan pergunta por que o monstro tem que ser tão covarde a ponto de usar outras pessoas para poder atacar por ele, e o monstro fica bravo e pergunta se o Lifan tá tentando ofender ele, e que se é assim o Lifan vai ter que acabar com todas aquelas pessoas se quiser alcançar ele, e o Lifan fala que o monstro é só um covarde, que usa métodos chatos como fazer as pessoas de reféns, mas então o Lifan percebe uma fumaça tomando conta daquela sala, e aqueles guardas de fumaça da Xingqiu começam a segurar o pessoal, e o Lifan pergunta por que ela tá tentando ajudar ele, e a Xingqiu diz pra ele não entender mal, que ela simplesmente não pode aceitar que alguém cause problemas na área dela, e isso vale até mesmo pra esses monstros. Nisso ela cospe uma flecha de fumaça,
e aquela flecha acaba fazendo um buraco no corpo do monstro, e o Onley vendo aquilo fala que não esperava ver as duas pessoas mais poderosas que ele já viu unindo forças, e agradece por estar vivo e conseguir ver essa cena, e o monstro pensa que deve deixar a missão de investigação de lado, que se ele continuar ali ele vai acabar morrendo, e ele fala para todos os fantoches dele atacarem o pessoal, e para eles não deixarem que o pessoal siga ele, e todas aquelas pessoas começam a ficar agitadas, e a Xinqiu fala que nem pensava deixar ele escapar. Nisso ela já dá um pulo, e ela vai passando por cima de todo aquele pessoal. Nisso ela já usa uma outra habilidade de fumaça dela, e o Olay, enquanto luta com o pessoal, fala que aquela habilidade da chefe é incrível, que ele vai ter que gravar, e aquela habilidade da Xinqiu vai indo em direção ao monstro, mas então de repente o Li Fan aparece e bloqueia todos os ataques dela, e o Onley e todos os seguranças ficam em choque, se perguntando por que ele fez aquilo, e a Xinqiu pergunta por que ele fez aquilo, se ele tá do lado do monstro ou o quê, e o Li Fan diz que nem pensava deixar uma pessoa atrasar o retorno pra casa dele, que ele tem que completar aquela missão, e a Xinqiu pergunta o que ele quer dizer com ir pra casa, e a Alissa fica olhando pro Li Fan. Nisso aquele monstro começa a sair de fininho dali, mas então o Li Fan segura ele, e ele diz que contanto que acabe com aquele monstro ele vai poder completar a missão e voltar pra casa, e a Alissa começa a encostar de junto do Li Fan, e ela começa a abrir a boca, e então de repente ela come um monstro, e a Xinqiu se pergunta por que uma pessoa comeu um monstro. Nisso o Li Fan começa a dar um grito bem alto, nisso ele segura a Alissa e pergunta o que ela tá fazendo, que é pra ela cuspir logo aquele monstro pra ele, e então a Alissa cospe o monstro da boca dela, e o monstro rapidamente já vai fugindo dali a voada, e a Xinqiu diz pros seguranças dela que é pra ir atrás daquele monstro, que não é pra deixar ele fugir, e a Tonzi aparece e diz que dessa vez ele não teve sorte, e pergunta pro Li Fan quanto tempo vai demorar pra ele encontrar um outro monstro, e diz que é melhor acabar com a Alissa e completar logo essa missão, e o Li Fan começa a apertar a Alissa, e ele diz que só faltava acabar com aquele monstro pra ele poder completar a missão e ir pra casa, então por que ela fez isso? E ela diz que não podia deixar ele acabar com aquele monstro, e o Onley fala pro Li Fan pegar leve com ela, que ela só tava um pouco animada, então provavelmente ela não fez isso de propósito. E o Li Fan pergunta pro Onley se ele sabe o quão importante é essa missão pra ele, e o Onley começa a gaguejar olhando pra ele, e o Li Fan diz que só tem que acabar com ela e completar a missão, que se ele acabar com ela ali mesmo ele pode voltar pro mundo dele. Mas então um alto-falante naquela sala começa a dar um aviso de emergência e fala que há sinais de flutuações espaciais terrível perto da cidade de A, e eles pedem aos cidadãos que tomem precauções com antecedência. E a Tonzi fala pro Li Fan que parece que ele teve sorte de um outro monstro aparecer ali, e a Xinqiu diz que parece que o Li Fan quer acabar com o monstro, e ela pede pra ele fazer um acordo com ela, e o Li Fan pergunta que tipo de acordo ela quer fazer, e ela fala pro Li Fan que ela pode levar ele exatamente onde é que tá o monstro, mas em troca ele vai precisar trabalhar como segurança dela em um bar por um mês. E o Onley começa a sussurrar pra ele dizendo que trabalhar naquele bar é o equivalente a se tornar o subordinado da chefe, e pergunta se o Li Fan tem certeza disso, e a Tonzi fala que é isso mesmo, que se ele acabar com a Alissa ali rapidamente, ele nem vai precisar se esforçar tanto assim pra voltar pro mundo dele, e o Li Fan fica ali pensando um pouco, e ele começa a olhar pra Alissa chamando ele de irmão, e ele fala que não vai conseguir fazer isso, e então o Li Fan solta ela e diz pra ela não aparecer mais na frente dele, e o Li Fan pergunta pra Xinqiu se ela realmente consegue combater um monstro de flutuações espaciais, e ela diz para não subestimar a inteligência de uma caçadora nível B, e a Tonzi fala pro Li Fan que achou que ele fosse um homem que nunca cederia aos outros, e o Li Fan fala que de qualquer forma, quando ele completar a missão dele, ele vai voltar pro mundo original, e que não vai ser nada demais ser o subordinado dela por apenas um mês, e ele fala pra Xinqiu que eles têm um acordo agora, e a Xinqiu diz que gosta de homens decididos, e ela diz pro Li Fan seguir ela, e então eles vão saindo daquele lugar, e a Alissa começa a ficar triste vendo o suposto irmão dela indo embora, mas então o Onley pergunta o que ela tá fazendo ali parada, e fala que é pra ele e ela ir atrás do Li Fan, e enquanto vai caminhando com o Li Fan, a Xinqiu fala que tá muito curiosa sobre algo, e ela pergunta por que um cara tão forte como ele tá com rank de caçador nível D, e o Li Fan pergunta se realmente a classificação importa, e a Xinqiu pensa que é verdade, que realmente não há necessidade de se preocupar com a classificação se você é uma aberração tão forte desse jeito, e ela pergunta pro Li Fan se tá tudo bem deixar aquelas pessoas seguirem eles, e o Li Fan diz pra deixar eles fazerem o que eles quiserem, e a Xinqiu começa a rir falando que ele realmente não parece nem um pouco preocupada, e pergunta se o Li Fan não tem medo que ela esteja levando ele pra uma armadilha, e o Li Fan diz que não tem com que ele ter medo, e fala que não há nada que a espada dele não possa cortar, e ele já vai apontando a espada pra Xinqiu, e a Xinqiu começa a dar uma risada sem graça, e ela fala pra ele não se preocupar que ela é uma pessoa honesta e de palavra. Nisso eles vão chegando na frente de uma porta, e a Xinqiu começa a soltar uma fumaça, e aquela fumaça vai se transformando numa chave, e aquela chave começa a destravar a porta, e então a porta começa a se abrir, e ela fala pro Li Fan entrar, e logo atrás dele está o Onley e a Alissa achando que o Li Fan não viu eles ainda, e o Li Fan diz que o bar da Xinqiu tem vários segredos, e ela diz que isso é normal para uns caçadores de rank B, mas então o Li Fan diz para ela não enrolar muito e falar onde é que tá esse monstro,
E ela fala que não tá enrolando, que já vai mostrar pra ele agora mesmo. E ela começa a discar algo naquele painel. E então algo começa a aparecer de dentro daquela bola. E aquela bola começa a emitir um holograma de uma pessoa. E a pessoa pergunta por que a Xinqiu entrou em contato com ele. E ela diz que algo de errado aconteceu com o bar dela. E o Onley lá atrás fala que aquela voz ali é do Onda Sonora de Rank S. E que ele tinha comprado um cartão de coleção dele. E então aquela pessoa começa a olhar pro lado. E ele fica olhando pro Li Fan ali parado. E então ele pergunta pra Xinqiu quem é aquela pessoa. E diz que aquele ambiente ali é confidencial. E a Xinqiu fala pra ele não se preocupar, que aquele ali é só o segurança dela. E também é um caçador. E ela fala pra eles deixarem de enrolação e falar logo sobre a missão. E o holograma fala que aconselha ela estar preparada pra essa missão. Que ela vai ser muito perigosa e o governo de coalização até enviou 2 caçadores de nível A pra lá. E que se necessário outro caçador de rank S pode ser enviado. E ela pergunta se não é só um portal de um monstro. E por que eles vão enviar tantas pessoas pra lá dessa vez. E o holograma fala que, resumindo, o monstro dessa vez é diferente dos outros. E que é pra ela levar a sério agora. E o holograma começa a abrir um painel. E ele diz que o portal de monstro vai abrir naquela praça ali. E que é pra eles irem pra lá rapidamente. E a Xinqiu fala que já entendeu. E então aquele holograma desaparece. E a Xinqiu fala pro Li Fan que agora ele já sabe onde é que vai aparecer o monstro. E que não é pra ele quebrar a promessa que eles fizeram. E o Li Fan diz que não vai fazer isso. E a Tonzi pergunta se ele realmente vai cumprir essa promessa. E o Li Fan fala que se ele não estiver mais naquele mundo, isso não vai ser considerado uma quebra de contrato. Porque depois que ele matar o monstro, ele vai ser teleportado pro mundo dele. E a Xinqiu fala que agora é hora deles irem. E eles vão caminhando em direção à saída. Mas então alguém aparece na frente deles. E a Alissa diz pro Li Fan que ele não pode ir. E o Li Fan pergunta se ela realmente tá querendo morrer. E a Alissa fica em silêncio sem saber o que responder. Mas então ela fala que aquilo vai ser muito perigoso, que é melhor ele não ir. E a Xinqiu começa a se aproximar da Alissa. E a Xinqiu segura no ombro dela. E diz pra Alissa que o perigo é certo. Que o trabalho de um caçador é enfrentar o perigo de frente. E ela diz pro Li Fan que agora é hora deles irem. E eles vão indo embora. E o Onley começa a se emocionar falando que a chefe dele é tão maneira. Que ela é realmente uma pessoa honrada. E o Onley fala que eles estão certos e chama a Alissa pra ir junto com ele e eliminar aquele monstro. E a Alissa diz que se isso continuar, as coisas... E o Onley não deixa nela terminar de falar, já começa a puxar ela. E fala se ela ficar ali conversando, eles vão acabar perdendo de vista o Li Fan e a Xinqiu. Então a cena corta já pro lado de fora. O Li Fan diz que o carro dela é um ótimo carro. E a Xinqiu fala que aquele é um carro básico que um caçador de rank B ganha, da associação. E ela fala pro Li Fan entrar no carro. E o Li Fan diz pra ela esperar um momento. E ele começa a erguer a motinha dele. E ele joga a moto dele dentro do porta-malas do carro. E ele fala que agora tudo tá resolvido. E a Xinqiu pergunta o que ele tá fazendo com uma coisa dessas. E o Li Fan diz que seria um problema se alguém roubasse a motinha dele. E a Xinqiu fala que tá tudo bem, que é pra eles irem logo. E diz que não esperava que uma pessoa tão forte andasse naquele tipo de veículo. E o Li Fan diz que depois de andar naquela motinha por muito tempo, ele se apegou a ela. E eles entram no carro e o Li Fan pergunta se ela não vai dirigir. E a Xinqiu começa a dar um comando pro carro pra ele dirigir até a cidade onde vai aparecer o monstro. E o carro diz que eles vão entrar agora no piloto automático, que é pra eles apertarem os cintos. E o Li Fan fala que o piloto automático é realmente algo incrível. E ela diz que os veículos dos caçadores de rank B ou superiores são todos especialmente customizados. E o Onley vai vendo eles indo embora e fala que aquele carro é bem lento e que em um piscar de olhos ele alcança aquele carro. E ele diz pra Alissa que ele é bem rápido e que é pra ela segurar firme nele. E a Alissa já vai segurando no cabelo dele. E o Onley começa a ir avoado pelaquela cidade. E a Alissa vai indo com ele segurando ele pela orelha. Nisso a Xinqiu começa a olhar pelo retrovisor do carro, algo brilhando vindo atrás deles. E ela fala que parece que o aprendiz dele tá seguindo eles. E o Li Fan diz que ele não é o aprendiz dele. E então um tempinho se passa. E eles acabam chegando na região onde o monstro vai aparecer. E a Xinqiu diz que parece que é esse o lugar. E o Li Fan diz que aquele lugar não parece ser especial. Mas então alguém começa a falar atrás deles. E a pessoa diz pra Xinqiu que aquele carro dela é bem devagar. Que todos eles já estavam esperando ela ali por meia hora. E parece que esses aqui são os caçadores que vieram ajudar. E esse caçador aqui é o Jonin. E ele diz que até mesmo uma caçadora de rank B ousou deixar eles esperando ali. E o outro cara fala desejando que o Deus Supremo perdoe a grosseria dela. E o Li Fan pergunta se aquelas pessoas estão ali para causar problemas. E a Xinqiu fala que todos aqueles ali são caçadores de rank A e fala pro Li Fan não agir precipitadamente. E ela fala que também encontrou um monstro no bar dela agora há pouco e que eles estavam trabalhando nesse assunto. E o ninja diz que é muita coincidência esse suposto monstro que ela tá falando aparecer logo quando eles têm uma missão. E diz que já falou pra associação que ele pode lidar muito bem com esse tipo de coisa sozinho.
e que eles não precisam ficar enviando meros caçadores de rank B só para atrapalhar. E a Lin Cho pergunta se ele tá tentando ofender ela e caçar briga, e o cara pergunta se ela quer ficar discutindo, e fala que existem pelo menos centenas de monstros que já morreram pelas mãos dele, e pergunta se ela acha que ele se importa com alguém fraco como ela, e a Tonzi fala pro Li Fan que aquela pessoa acabou de matar 100 monstros e já tá se achando desse jeito, e diz pro Li Fan ir lá e dar um tapa na cara dele e mostrar o que é ser um caçador de verdade, e o Li Fan fala que não é esse tipo de pessoa que fica se achando, e o padre fala pra eles pararem de ficar discutindo, e pergunta se eles não notaram o detector de energia deles, e a Xinqiu começa a olhar na perna dela o detector de energia, e ela diz que o detector tá mostrando 9.999 de energia, e que essa reação energética é quase 100 vezes mais assustadora que o normal, e o ninja se pergunta se essa coisa tá quebrada, e que é realmente assustador que isso possa ser tão poderoso. Nisso algo começa a aparecer no céu, e o padre fala para eles se prepararem para aquela luta, e o Li Fan fica olhando para aquilo. Nisso a fenda se abre no meio do céu, e a Lin Cho pergunta como é que poderia haver um monstro tão poderoso, e o padre fala que esse monstro não deve ser pouca coisa, e o Wan Lei olhando lá de longe fala que provavelmente aquele monstro vai ser muito poderoso, e a Alissa diz que realmente aconteceu o que ela esperava, e então algo começa a sair daquela fenda, e o monstro pergunta como é que um planeta com tão pouca energia chamou a atenção dele, e o ninja fala que aquele monstro é bem arrogante e assustador, mas pelo fato dele estar ali agora, aquele monstro não vai ter muita sorte, e o padre fala para ele não agir sem permissão. Nisso o ninja já dá um pulo, e ele fala pro padre não se preocupar que ele tem a velocidade dele, e enquanto faz vários clones ele diz que nenhum monstro pode machucar ele, e ele vai se aproximando do monstro pelas costas, e o monstro já vai se preparando para atacar. Nisso o monstro já dá um ataque para trás, e aquele ataque acaba acertando em cheio o ninja, e o padre pensa que a velocidade daquele monstro é mais rápida do que o do ninja, e que ele nem sequer conseguiu ver o movimento do monstro, e o monstro começa a pousar na terra, e ele diz que esse tipo de ser insignificante não é o suficiente para abrir aquele portal, e o ninja começa a pedir ajuda falando pra alguém salvar ele. Nisso o Li Fan já vai correndo pra salvar o ninja, e com a perna dele ele consegue parar o ataque do monstro, e o Li Fan pensa que esse monstro realmente não é tão fraco assim, e o monstro pergunta se aquela pessoa tá tentando impedir ele, e o Li Fan fala que não, que ele tá tentando matar ele, e o monstro já vai segurando a espada preparando um ataque, e o Li Fan já vai pegando a espada dele também, e os dois começam a trocação de lei ali, e o padre diz pra Lin Cho não ficar só olhando, que é pra eles ajudarem naquela luta também. Nisso a Lin Cho começa a soltar a fumaça dela, e aquela fumaça vai cercando o monstro, e o padre começa a lançar o feitiço da bênção dos deuses, e aquele feitiço acaba dando buff no Li Fan, e o Li Fan se pergunta de onde veio esse poder, e a Tonzi diz pra ele não se importar muito com isso e acabar com aquele monstro rapidamente, e o Li Fan já começa a carregar uma outra habilidade que ele tem. Nisso ele já dá uma fatiada no peito do monstro, e o monstro pergunta como é que esses seres insignificantes ousam fazer isso, que eles nem mesmo têm a honra de lutar um contra um, e o Li Fan diz que ele é só um monstro porque que ele tá falando de honra e espírito de luta, e o monstro pergunta o que ele quer dizer com apenas ser um monstro. Nisso ele começa a emanar uma aura, e aquela aura do monstro começa a desfazer o ataque da Lin Cho, e o padre fala que aquele monstro é realmente bem assustador e ainda tem uma aura tão poderosa, e o monstro pergunta como essas raças inferiores, semelhantes aos insetos, ousam ser tão arrogantes na frente dele, e fala que agora vai mostrar pro Li Fan o que é um poder de verdade, e fala que o Li Fan agora vai aprender a ter bons modos, e saber ficar no lugar dele, mas essa habilidade, e a habilidade do monstro acaba prendendo o Li Fan lá dentro. Continuando a história, o padre fala que aquele monstro é tão poderoso que o Li Fan não vai conseguir derrotar ele sozinho, e então ele começa a usar o poder do Deus Supremo, e ele vai usando a habilidade na mão dele, e ele começa a atacar aquela barreira que o monstro criou, e a Xinqiu diz que o ataque do padre não teve nenhum efeito contra aquela barreira, e o padre se pergunta como isso pode acontecer, e o monstro diz que no campo de batalha é 1 contra 1, só um pode sair vivo dali, e que agora com essa barreira que ele criou ninguém pode interferir na batalha deles, e ele diz que é isso que ele gosta, de uma luta honrada e justa, e o Li Fan se pergunta se aquele ali é um maníaco por batalha, e diz que as habilidades dele não parecem de um monstro normal, e a Tonzi diz quem é que se importa com isso, que todos vão morrer de qualquer jeito, e o Li Fan fala que ela tá certa, e então ele já pula pra cima do monstro, e o monstro fala pra ele ir pra cima, que agora ele vai dar o dele, e ele já consegue defender o ataque do Li Fan com a espada dele, e uma das habilidades do Li Fan começa a ser sugada pela espada do monstro, e a Tonzi diz pra ele se afastar rapidamente, que o monstro tá tentando absorver o poder dele, e o Li Fan fala que já percebeu isso, e ele começa a se afastar do monstro, e ele fala que o monstro tá usando uma barreira para poder roubar as habilidades dele, e pergunta se é isso que o monstro chama de uma luta justa, e o monstro diz que desde que seja uma luta 1 contra 1, eles podem fazer o que quiser, e ele pergunta se o Li Fan ainda não percebeu, se ele não tá sentindo algo de estranho com o corpo dele, e fala que a cada segundo que ele fica dentro daquele campo de força ali, o poder dele vai ser absorvido, e que desde o momento que o Li Fan entrou ali, a vida dele já entrou em contagem regressiva, e a Tonzi fala que isso deve ser resolvido rapidamente, e o Li Fan diz pra ela não ficar falando óbvio, e ele já vai correndo pra cima do monstro,
e o monstro pergunta se não seria melhor o Lifan aceitar que ele já perdeu, e o Lifan fala pra ele ficar quieto, e a Xinqiu do lado de fora da barreira se pergunta o qual veloz são aqueles dois, e o padre fala que nem sequer consegue acompanhar os movimentos deles claramente, e o Lifan já vai preparando o chute para dar no monstro, e ele vai impulsionando o chute dele com aquela habilidade de velocidade, e então ele dá uma pesada no ombro do monstro, mas acaba que o monstro consegue segurar a perna dele, e o Lifan fica surpreso pelo monstro ter conseguido parar o chute dele. Nisso ele já joga o Lifan pra longe, e o Lifan acaba se esbagaçando no chão, mas umas videiras começam a se enrolar no corpo do monstro e ele se pergunta o que é isso, e um monte daquelas videiras da habilidade do Lifan começa a sair do chão e enrolar nele, e o monstro pergunta se o Lifan acha que vai lidar com ele com esse truque tão pequeno, e diz que o Lifan é muito ingênuo, e ele fala que essa habilidade dele é muito nojenta, e o Lifan diz que parece que o corpo dele tá coberto por metal, e que agora ele já sabe qual habilidade usar naquele monstro. Nisso ele já começa a carregar uma skill de raio dele, e então ele joga a habilidade de raio em cima do monstro, e ele começa a gritar, e o monstro diz que ele não consegue mover o corpo dele, e o Lifan fala que agora é hora de acabar com tudo isso, então ele já dá uma escalpelada no monstro, e a Xinqiu e o padre do lado de fora ficam olhando a luta deles, e de repente a barreira do monstro começa a se desfazer, e o padre fala que aquele cara conseguiu vencer esse monstro sozinho. Nisso o Wan Li aparece com a Alice e fala que o mestre dele é incrível, e a Alissa fala que ainda não acabou, que tudo isso só foi o começo, e o monstro começa a rir perguntando pro Lifan se ele não acha que tudo acabou só porque derrotou ele, e o Lifan pergunta o que ele quer dizer com isso, se ele ainda pretende lutar naquele estado. Nisso o monstro começa a segurar na espada dele, e ele dá uma estocada com a espada dele na própria barriga, e diz pro Lifan que o desespero final apenas começou, e o Lifan fala pra ele parar com isso, como é que ele vai completar a missão se o monstro se matar, e o padre lá atrás fala que provavelmente ele tá se sacrificando, e então começa a sair uma energia do corpo do monstro, e um portal vai se abrindo embaixo dele, e o Lifan pergunta o que é aquilo, e de repente um portal gigantesco aparece no círculo, e o padre pergunta se aquele monstro se sacrificou só pra fazer uma porta, e o ninja todo ferido diz que pensou que ele ia se explodir ou algo do tipo, e fala que já que a missão tá cumprida ele vai voltar pra base, e o padre fala pra ele esperar e pergunta se ele não vê o portão ali, e o ninja diz que é só uma porta, que não é nada demais, e eles começam a sentir uma energia bem forte vinda do portal, e o Lifan pergunta o que é essa pressão toda, e o padre diz que tem algo saindo de dentro do portal. Nisso a mão começa a aparecer, e o monstro se pergunta se é esse o lugar, e o ninja se questiona por que saiu um monstro de dentro daquele portal, e pergunta pro padre se o detector dele mostrou qual a força daquele monstro, e o padre diz que não, e o ninja diz que parece que não vai ter jeito, que ele vai ter que atacar o monstro para descobrir a força dele, então ele já vai jogando umas kunai na direção do monstro, e o monstro começa a erguer o braço dele. Nisso ele solta uma habilidade com o dedo dele, e aquela habilidade é tão forte que sai atravessando a cidade toda, e o Lifan pergunta se esse monstro é algum tipo de bug, porque ele é tão forte assim, e a Tonzi diz que provavelmente ele sofreu alguma mutação, algo do tipo, e o padre diz que esse monstro é muito poderoso, e que eles vão ter que segurar aquele monstro ali até os reforços chegarem, e ele fala pro ninja se preparar também, e o ninja fala que não vai conseguir fazer isso, e diz que não esperava que ele fosse morrer numa situação como essa, e ele já vai de arrasta pra cima, e o padre diz que se eles quiserem continuar vivos, eles têm que dar o melhor deles ali, e a Xinqiu fala que vai tentar segurar esse monstro o máximo possível, e o Lifan diz que não há uma maneira de lidar com esse monstro com a força dele atual, e a Tonzi fala pra ele tentar fazer uma equipe com esses dois ali. Nisso o padre começa a usar a habilidade dele, e ele vai soltando um buff ao redor dele, e o monstro pergunta que tipo de truque barato é esse, que eles podem até ter derrotado o monstro de nível 2, aquele urso, mas que eles não vão conseguir fazer mais nada além disso, e o Lifan fala que tem uma maneira de chegar até aquele monstro, mas que eles vão precisar distrair ele, e o padre pergunta quem é aquele monstro e o que ele quer dizer com isso. Nisso o Lifan já vai usando uma outra habilidade de furtividade dele, e o monstro fala que eles não passam de um bando de formigas nojentas, mas que vai responder a pergunta do padre, e fala que todos os monstros que eles já viram antes eram apenas monstros de baixo nível, e que só depois de um certo número de mortos eles enviam os monstros de nível 2, e se o guardião de nível 2 também for morto, isso significa que o planeta tem valor suficiente para uma invasão, e fala que o verdadeiro exército ainda vai aparecer ali, e o Lifan já aparece atrás do monstro, e então ele pula para atacar o monstro pelas costas, mas o monstro percebe o que o Lifan tá fazendo, e ele já dá vários ataques no corpo do Lifan, e o Lifan se pergunta como esse monstro conseguiu encontrar ele com a habilidade de furtividade ativada, e a Tonzi diz que não é só isso, que é pro Lifan olhar para trás, e quando o Lifan olha ele fica surpreso com o que vê, e todos eles ficam olhando em direção ao portal, e o monstro diz que ele é o Elias, o comandante desse exército, e várias criaturas começam a sair de dentro do portal, e o Lifan se pergunta o que tá acontecendo ali, e pensa se foi por isso que a Alice impediu ele de matar aquele monstro e voltar pro mundo dele, e ele pergunta pra Tonzi quais são os níveis desses monstros, e a Tonzi diz que ele não precisa se preocupar, contanto que ele complete a missão ele vai ficar bem, e que os monstros que aparecerem depois que ele for pra casa dele não tem nada a ver com ele, e o Lifan diz que é verdade, que ele só precisa completar a missão e voltar pra casa, e que só falta um, se ele acabar com um ele consegue completar a missão, e o Elias fala que tá tudo acabado pra eles, que agora é hora de todos eles irem de arrasta pra cima, e a Xinqiu e o padre ficam surpresos com toda aquela
quantidade de monstro, e o padre fala que aquela situação tá além das capacidades dele, e diz pra Chinchou se apressar e entrar em contato com a organização, e ela fala que já tá tentando fazer isso, e então o Elias fala pros monstros atacarem eles. Nisso, todos os monstros vão indo pra cima deles, e o padre começa a usar o poder da bênção suprema dele, e ele vai fatiando alguns monstros ali por perto, e já vai indo alguns monstros pra atacar a Chinchou, mas então ela usa uma nuvem de fumaça e consegue escapar deles, e o Elias diz que todos eles são inúteis, mas ele começa a olhar bem pra algo, e ele percebe a Alyssa ali e se pergunta como é que tem um monstro seguindo os humanos, e ele já encosta de junto dela, e diz pra Alyssa que não importa quais desculpas ela tenha, que pelo fato dela estar seguindo os humanos isso deixou ele terrivelmente envergonhado, e diz que não há um outro destino pra ela a não ser a morte. Nisso ele dispara um raio na Alyssa, mas quando a fumaça tá se dissipando ele percebe que a Alyssa tá intacta, e o Lifan fala que nem pensar ia deixar isso acontecer, que ninguém vai poder tocar na sósia da irmã dele, e diz que vai considerar o Elias como o último monstro que ele vai matar, e o Elias começa a ficar com raiva. Nisso ele vai carregando uma habilidade, e a Alyssa diz pro Lifan tomar cuidado, e o Lifan pergunta por que ela tá tão preocupada, e de repente o monstro já faz um buraco no corpo do Lifan, e ele pergunta se o Lifan é realmente digno de fazer dele o seu alvo, e o Lifan fica sem acreditar no que aconteceu ali agora, e ele se pergunta se ele vai morrer ali mesmo. Nisso o Olay começa a correr pra tentar ajudar ele, e a Chinchou fica surpresa com o que aquele monstro fez com o Lifan, e o Lifan começa a cair, mas a Alyssa acaba segurando ele, e ele pede desculpa pra Alyssa e diz que entendeu ela errado, e a Alyssa começa a chorar, e ela vai olhando com raiva pro Elias, e o Elias pergunta como o mero traidor ousa olhar pra ele desse jeito, e diz pra todos aqueles monstros acabarem com eles, mas algo começa a se aproximar da Alyssa, e o Olay segura eles e vai tirando eles dali e fala pra eles tomarem cuidado, e o padre diz pra Chinchou que eles têm que ajudar, e a Chinchou começa a usar a habilidade de fumaça dela, e o padre vai usando a habilidade de amplificação na habilidade dela, nisso a nuvem de fumaça começa a bloquear a visão dos monstros, e o padre fala que agora é hora deles fugirem dali, e o Elias diz que os monstros de nível 1 são realmente inúteis, e fala que todos eles podem morrer agora, e ele já vai destruindo 3 daqueles monstros que estavam na frente dele, e o Anley fala que desse jeito eles não vão conseguir escapar dali, mas então alguém aparece usando a habilidade de gelo dela, e o Anley se pergunta por que esse ataque do monstro foi congelado, e o padre diz que os reforços finalmente chegaram, e a Chinchou diz que não pensava que fosse encontrar ela ali, e fala que aquela ali é a número 17, classe S, a rainha do gelo, a Aulena, e o Anley já fica empolgado e diz que não pensava que uma pessoa como ele fosse encontrar algum dia um caçador de rank S na frente dele, e que não se importa se ele morresse agora mesmo, e a Chinchou diz pra ele parar de ficar falando esse tipo de coisa, que se eles não fugirem dali eles vão realmente morrer, e a Aulena fala pra eles irem embora rapidamente, e o Elias fica olhando pra aquela mulher, e diz que então esse é o nível de um caçador rank S, e a Aulena fica encarando ele, e o Elias diz que quer ver o qual forte ela é, e a Aulena começa a usar a habilidade de gelo dela, nisso uma barreira de gelo gigantesca é criada ao redor dela, e o Anley diz que essa batalha de caçadores de rank S são realmente incríveis, e a Chinchou diz que se ele não entrar no carro eles vão embora e deixar ele ali, então depois de entrar no carro o padre começa a usar a bênção dele, e ele vai tentando estancar o sangramento do Lifan, e fala que essa habilidade dele só pode manter o ferimento e que eles vão ter que encontrar outras pessoas para tratar o Lifan, e a Alyssa agradece a ele, e o padre fala que não esperava que existissem monstros tão fortes, e que gostaria de saber se a Aulena conseguiria lidar com eles, e o Anley fala para ele não se preocupar muito, que os caçadores de rank S são muito fortes, e que é impossível para um caçador de rank S perder, e o Elias pergunta se é esse todo o poder que o rank S tem, mas ele percebe que tem algo de errado, e ele vê que o corpo da Aulena se transformou em gelo, e diz que parece que ela conseguiu escapar dali, e que até que aquela mulher tinha mais habilidades do que ele imaginava, mas que não importa muito qual forte ela seja, no final das contas ninguém vai ser mais forte do que ele, e diz que só o número dos homens dele vai ser o suficiente para acabar com aquele planeta, e então começa a sair mais monstros de dentro do portal, mas então alguém vai saindo do portal e falar que parece que o Elias deixou algumas criaturas fracas escaparem das mãos dele, e diz que como comandante-chefe, o Elias não sabe o que os superiores estão pensando, e o Elias pergunta o que ele tá fazendo ali, e a Aulena fica vendo tudo ali de longe, e ela começa a pensar sobre algo, mas então a cena corta pro carro onde o Lifan tá, e o Anley diz que o padre tem ótimas habilidades de direção, e o padre diz que se ele não fosse bom em dirigir, como é que ele poderia ser um caçador? E a Chinchou fala que eles realmente têm coragem de brincar numa situação como essa, que os horrores de alto nível devem ser notificados à sede imediatamente, ou toda a cidade será destruída, e fala pra eles não se esquecerem que eles ainda têm uma pessoa gravemente ferida ali atrás dele aguardando tratamento, mas então algo começa a chamar o Lifan, e a Tonzi bate na cara dele falando pra ele acordar, e ele pergunta o que a Tonzi tá fazendo, se ela não sabe que ele tá gravemente ferido, e ela diz que manda ele ficar fingindo que tá morto e não acordar logo, e o Lifan começa a se dar conta que ele teve um ferimento grave causado pelo monstro, e ele se pergunta cadê o buraco no corpo dele, que ele tinha certeza que foi atingido pelo monstro, e se pergunta se o que aconteceu antes foi uma ilusão, e a Tonzi fala que não, que ele realmente tá morrendo, que o Elias deu um ataque no peito dele e até o coração dele se foi, então logicamente ele vai morrer, e o Lifan diz que não esperava que isso fosse acontecer, que só faltava um monstro pra ele voltar pra casa, mas a Tonzi diz que ela não falou que ele ia morrer, e o Lifan pergunta se há mais alguma coisa que ela possa fazer, se
deve haver algum poder que possa manter ele vivo. E a Tonzi fala pra ele parar de balançar ela. E ela fala que esses 9.999 monstros que ele matou antes eram todos de nível 1. E pergunta com o nível inferior desses monstros como é que se poderia salvá-lo. E fala que há algo que ela ainda não contou pra ele, que matar um monstro e absorver o poder deles é apenas uma das funções do sistema dela. E que a capacidade mais importante desse sistema é converter a energia. E o Lifan pergunta o que ela tá tentando dizer. E ela fala que toda a energia é a base de todos os poderes e substâncias. E que após a conversão do sistema, a matéria também pode ser convertida em energia. E fala que ela converteu todos os poderes dos monstros que ele já matou em energia. E que agora vai ser a hora dele usar toda essa energia que ele acumulou. E aquele negócio começa a se encaixar no braço dele. E o Lifan fala que ele realmente consegue sentir essa energia. E diz que com certeza essa energia vai se esgotar em algum momento. E a Tonzi fala que parece que ele é bastante inteligente. E que ainda tem uma coisa que ela tem que falar pra ele. E diz que depois que toda essa energia for consumida, ele vai morrer. E então a cena volta lá pro Elias. E o Elias fala pra aquela pessoa que ele não precisa da ajuda dele ali. E esse monstro aqui se chama Zal. E ele fala que ele e o Elias têm o mesmo nível, que é o nível 5. E diz que ele não precisa ficar relembrando o Elias sobre isso. E o Elias diz que só porque ele acabou de evoluir pro nível 5, ele acha que tá de pé de igualdade com ele. E que ele foi o único comandante a ser enviado pra aquela missão. E o Zal fala pra ele não ficar nervoso, que ele não tá interessado em comandar o exército do Elias. E o Elias pergunta então qual é o propósito dele ali. E ele fala que apesar do Caco ser fraco, ele ainda era o subordinado dele, aquele urso. E diz que vai acabar pessoalmente com a pessoa que matou o homem dele. E o Elias diz que o comportamento desenfreado dele só vai atrapalhar os planos dos superiores. E o Zal fala pro Elias não se preocupar muito. Nisso a cena corta pro Lifan, aquele monstro lá tá escondido naquela sala. E ele de lá de cima fica encarando o Lifan. E o Wanlei pergunta pra Xinqiu se o Lifan consegue ser salvo. E que só seria necessário mandar alguém da sede ali pra tratar ele. E a Xinqiu fala que não sabe muito bem. E o padre diz que o sinal em toda a cidade foi afetado pelos monstros. E que agora não há mais como entrar em contato com a sede. E o Wanlei fala que se for assim, não só o mestre dele vai morrer, mas até mesmo eles que ficarem ali vão ser mortos por esses monstros alguma hora. E a Alissa começa a chamar pelo Lifan. E enquanto isso ele vai conversando com a Tonzi. E ele pergunta se depois que a energia acabar ele realmente vai morrer. E a Tonzi fala que é isso mesmo, que com base na energia atual dele, ele provavelmente só vai conseguir aguentar por mais 5 dias. E ela pergunta o que ele vai fazer. E o Lifan fala que não há mais muito tempo, que ele tem que acordar e acabar com esses monstros. E a Tonzi pergunta por que ele tá com tanta pressa, que ele ainda nem sequer falou das capacidades dessa nova atualização do sistema. E o Lifan pergunta quais são as capacidades. E ela disse que, como ela já falou antes, a energia é fundamental para transformar um poder psíquico, o que significa que quanto mais energia ele usa, mais poderosos serão os poderes dele. E desde que ele queira, ele pode aumentar o poder dele em 10.000 vezes. E o Lifan fala que se ele usar a energia descuidadamente, ele vai morrer rápido. E a Tonzi diz que ele tá certo. E o Lifan diz que então a solução é acabar com todos esses monstros. E do lado de fora, a Alissa percebe que ele tá se mexendo. E ela fala pro Wanlei que o irmão dela tá se movendo novamente. Então todos encostam de junto do Lifan pra ver. E um braço começa a aparecer naquele buraco no corpo dele. Nisso, o Lifan começa a acordar. E o padre pergunta como isso é possível, que o coração dele explodiu e ele ainda conseguiu se regenerar. E a Xinqiu fala que parece que aquele cara tem mais segredos do que ela pensava. E a Alissa fica feliz por ele estar vivo ainda. E o Lifan pede desculpa por ter preocupado ela. Nisso, o Wanlei tenta abraçar ele, falando que achou que ele fosse morrer. E o Lifan fala pro Wanlei ficar longe dele. E então eles começam a escutar alguém chamando a Xinqiu. E a pessoa entra naquela sala desesperada, falando que há monstros por todo lado. Nisso, o monstro acaba atacando ele pelas costas. E atrás dele tá cheio de monstro. E aqueles monstros começam a entrar dentro daquela sala. E a Xinqiu fala que nunca viu aquela quantidade de monstros antes. E o padre diz que parece que não é só isso. E fala que ele consegue sentir através do detector de energia que obviamente há mais monstros poderosos misturados entre eles. E a Xinqiu fala que parece que o detector dele é diferente. E ele diz que esse detector foi enviado pela sede antes da missão. E que parece que eles sabiam que haveriam monstros mais poderosos. Nisso, o monstro já pula pra cima deles. Mas os dois conseguem desviar a tempo. E o padre começa a carregar a habilidade dele. E ele usa uma habilidade chamada Golpe de Luz Sagrado. E aquela habilidade vai furando todos os monstros ao redor. Nisso, um outro monstro pula pra cima dele. E o padre fala que não vai conseguir lidar com aquele ali. Mas então um raio acerta naquele monstro. E o mesmo raio começa a jogar vários monstros pra longe. E o Wanlei diz que ele não poderia perder esse momento de se tornar um herói. E ele já começa a carregar mais um raio pra jogar neles. E ele já joga um raio que já vai esbagaçando todos os monstros. Mas de repente o monstro já vai indo pra atacar ele. E por pouco o monstro não acerta ele com a espada. E ela já vai preparando outro ataque pra dar no Wanlei. Nisso o padre faz uma barreira pra se proteger do ataque. E o padre fala pro Wanlei que esses monstros são diferentes dos anteriores. E que é pra eles terem mais cuidado. Nisso o Lifan ficou olhando pra toda aquela situação. E ele pergunta pra Tonzi se ela tem uma maneira de distinguir o poder desses monstros. E a Tonzi pergunta se ele tá desprezando ela. Que claro que ela consegue fazer essa coisa simples. E ela dá um tapa no rosto dele falando que é por isso que ela atualizou o sistema. E então o olho do Lifan começa a brilhar. E ele diz que realmente consegue ver os níveis deles.
deles. E ele pergunta pra Tonzi o que significam os números do lado da cabeça deles. E ela diz que esse é o valor energético que ele pode obter ao matar aqueles monstros. E diz que o nível desses monstros é definido pelo poder que eles podem usar. E que a energia que ele pode receber dos monstros de nível 1 é entre 1.9. Já a energia de monstros de segundo nível é entre 10 e 99. E a dos monstros de terceiro nível é entre 100 e 999. E assim por diante. E o Lifan fala que parece que ele já entendeu como é que funciona. Mas ele pergunta então por que ele só tem 9.999 pontos de energia, já que os monstros de nível 1 dá entre 1 e 9 pontos. E pergunta se os monstros que ele matou antes tinham tão pouca energia. E a Tonzi começa a disfarçar e diz que parece que era isso mesmo. E o Lifan diz que vai deixar isso passar por enquanto, que ele não tá nem um pouco a fim de discutir com a Tonzi agora. Mas então a Alissa fala pra ele esperar um pouco, que ele ainda tá ferido. E o Lifan diz que ele não vai se machucar, que ele só quer pegar um pouco de energia. E diz que vai começar com aquele ali primeiro. E ele vê um monstro se aproximando atrás da Alissa. E o Lifan já dá uma fatiada nele. E ele diz que a energia realmente é alta. E a Tonzi diz que quanto maior o nível dos monstros que ele acabar, mais energia ele vai ganhar. E o Lifan fala que já que é esse o caso, ele só tem que coletar mais energia. E fala que agora é a hora de testar as novas habilidades dele. Nisso ele já joga uma habilidade chamada Corte de Fogo nos monstros. E todos aqueles monstros que estavam na sala vão de arrasta pra cima. E a Xinqiu pergunta se ele realmente acabou com todos aqueles monstros com apenas um golpe. E pergunta se todos os ferimentos que ele teve anteriormente era falso. E o Onley lá atrás comemora dizendo que o mestre dele é incrível. Mas então ele pergunta o que é de errado com o Lifan, porque ele tá quieto. E o Lifan pergunta se um mero ataque como esse consome tanta energia assim. E a Tonzi diz que ninguém mandou ele tentar ser legal na frente deles. E diz que os monstros que ele acabou de matar não dão energia o suficiente para sustentar o ataque dele. Nisso a Alissa percebe algo de estranho. E o Lifan diz que parece que as batalhas futuras terão que ser travadas com cuidado. E já tem um bicho em cima dele. E a Alissa grita falando pro Lifan tomar cuidado. Nisso ela já vai abraçando o Lifan. E aquele monstro joga uma rajada de fogo na direção deles. E o fogo acaba queimando a Alissa. E depois desse ataque a Alissa acaba desmaiando. E o Lifan fica bravo perguntando quem ousou fazer isso. E o monstro fica rindo da cara do Lifan. E ele diz pro Onley tomar conta da Alissa por enquanto. E fala que esse monstro acabou deixando ele com raiva. Nisso ele já pula pra dar um ataque no monstro. E o monstro acaba usando o fogo dele pra se esquivar do ataque. E ele pergunta pro Lifan se um mero humano realmente acha que pode atacar ele. E diz pro Lifan tentar alcançar ele se ele conseguir. E o Lifan percebe que tem mais monstros entrando ali. E diz pra esses monstros aparecerem da frente dele. E então ele já pula pra cima dos monstros. E ele já vai pisando na cabeça de um. E ele começa a correr atrás do monstro de fogo. E a Xinqiu pergunta se o Lifan perdeu o juízo, porque que ele vai perseguir o monstro sozinho. E o padre fala que provavelmente ele foi cego pela raiva. E diz que só há uma coisa que eles podem fazer agora, que eles têm que ajudar pelo menos a abrir o caminho. E o Lifan continua correndo atrás do monstro. E a Tonzi pergunta pro Lifan porque ele tá com tanta raiva assim, só porque a Alissa foi ferida. E pergunta se ele realmente considera ela como uma irmã. E o Lifan fala que não é isso, que ela sempre quis proteger ele. E que ele deve retribuir esse sentimento por ela. E a Tonzi fala que aquilo ali é obviamente uma armadilha pra ele. E pergunta se o Lifan é tão estúpido a ponto de não perceber isso. E o Lifan diz que mesmo que haja armadilhas, ele ainda precisa da energia. E a Tonzi diz que tudo isso é uma desculpa inventada por ele. E o monstro para e fica esperando ele dentro daquela sala. E o Lifan diz que agora é a chance dele, que o monstro parou. E fala que esse monstro agora já era. Mas então o monstro com facilidade desvia do ataque dele. E ele vai desviando de todos os ataques do Lifan. E fala que o Lifan é muito fraco. E a Tonzi fala pro Lifan que aquele monstro ali é de nível 3, cuja força é pelo menos 100 vezes maior do que a do nível 1. E o Lifan diz que já percebeu isso. E o monstro diz que o Lifan não é tão forte assim, que ele vai conseguir resolver isso sozinho. Nisso ele começa a sugar um ar pra dentro da cabeça dele. E ele vai se impulsionando pra direção do Lifan. E ele vai indo a toda velocidade pra cima dele. Mas então o monstro para bem na frente dele e começa a fazer algo. E ele solta uma rajada de fogo em cima do Lifan. E o Lifan cai no chão depois desse ataque. Nisso o monstro começa a se aproximar dele. E ele vai pisando na cabeça do Lifan. E fala que os seres humanos são lamentavelmente fracos. Mas de repente o Lifan segura na perna dele. E diz que com isso vai conseguir economizar mais energia. Mas rapidamente o monstro já se solta do braço dele. E ele dá um pulo pra longe do Lifan. E o Lifan diz que como aquele ali é 100 vezes mais forte do que o nível 1 normal, ele vai ter que usar 1000 vezes mais energia pra acabar com ele. E a Tonzi fala que ele pode fazer isso se ele não tiver medo de morrer. Nisso a energia dele começa a ser consumida. E o Lifan vai se levantando. E o monstro fala que o Lifan parece que tá se achando muito, que vai explodir ele agora mesmo. E ele começa a jogar várias bolas de fogo na direção do Lifan. E o Lifan diz pra ele tentar a sorte. E ele já começa a carregar uma habilidade com 1000 vezes mais de força. E então ele dá uma fatiada no meio do monstro. E aquele ataque foi tão forte que até atravessou os prédios. E depois desse ataque a energia dele vai diminuindo. E a Tonzi fala pra ele que pra se vingar da suposta irmã dele ele gastou muita energia. E o Lifan diz que não teve escolha, que ele não podia deixar aquele ali vivo. Mas então alguém começa a bater palmas na frente dele. E o Zhao diz que não achava que ainda existisse humanos capazes de matar guerreiros de nível 3. E a Tonzi fala pro Lifan tomar cuidado com aquele ali. E diz que aquele cara é um monstro de nível 5. E que ele tem 21.000 de energia. E o Zhao fala que o Caco
é o mais fraco entre os subordinados dele e que por isso ele foi enviado para esse planeta remoto para proteger o portal, mas que no final de tudo ele ainda era o subordinado dele e pergunta pro Lifan se ele já tá pronto para morrer. E o Lifan pensa que energia poderosa é essa que ele tá sentindo, que é como se o Elias estivesse na frente dele, mas ele diz que agora é diferente, que ele nunca vai falhar novamente, e ele vai usando o poder dele aumentado em 100 vezes, e ele já aparece atrás do Zal para dar uma fatiada nele, e ele pergunta se é só isso que o Lifan tem, e o Lifan pensa como isso pode ser, que ele aumentou o poder deles em 100 vezes. Nisso o Zal começa a puxar a espada dele, e então ele joga o Lifan no chão, e a Tonzi pergunta para ele se ele realmente quer economizar energia lidando com monstros de nível 5, e ele fala que já entendeu, e o Zal vai se preparando para dar um ataque nele, e a Tonzi fala pro Lifan ter cuidado com esse ataque. Nisso o Lifan começa a aumentar o poder dele usando energia, e ele aumenta o poder dele em 500 vezes. Nisso ele consegue defender o golpe do Zal, mas o escudo que ele criou acaba rachando com o ataque, e o Zal tenta dar mais uma outra pancada no Lifan, mas o Lifan acaba se esquivando do ataque dele, e ele diz que gastou 500 pontos de energia, mas nem sequer conseguiu bloquear o ataque dele, e a Tonzi diz que essa é a força do monstro de nível 5, e o Lifan diz que aquele cara não parece ter nenhum poder especial e que ele deve ser capaz de lidar com isso, e a Tonzi diz que mesmo estando em desvantagem ele ainda pensa positivo, e o Zal começa a rir da cara dele falando que ele não é muito inteligente, que a força esmagadora é o melhor meio de ataque, e ele já vai indo pra pegar o Lifan, e o Lifan pensa que ele é muito rápido e que não vai conseguir desviar desse golpe, mas então algo de repente acontece ali, e ele se pergunta o que é aquilo, e por que de repente começou a nevar ali, e uma habilidade de gelo toma conta daquela sala, e aquela habilidade acabou congelando todos os monstros que estavam ali, e o Olen fica impressionado com aquela habilidade e ele reconheceu de quem é, e a Xinqiu fala que aquela ali é a habilidade da Olena, e se pergunta se ela conseguiu derrotar o Elias, e o Olen fala que sabia que os caçadores de Rank S eram tão fortes, mas o Zal acabou desviando daquele ataque de gelo da Olena, e ele pergunta se ela realmente achou que esse ataque furtivo fosse atingir ele, e a Olena diz que com certeza esse ataque dela vai acertar ele, e o Zal fala que isso é inútil, e que essa é a diferença entre ele e essas criaturas inferiores, e fala que eles podem tentar o quanto eles quiserem, e ele já dá um chute no Lifan e diz pro Lifan não achar que vai conseguir acertar ele. Nisso o Lifan voa pra longe, e aqueles ataques de gelo vai tentando acertar o Zal, e a Tonzi diz que é um pouco cedo ele interferir numa batalha de um caçador de Rank S e um monstro de nível 5, e o Lifan diz que a Tonzi só fica falando, e ele diz que acha que sabe um jeito de lidar com aquele monstro, mas então a Alissa começa a chamar ele, e ela já vai correndo abraçar o Lifan, e o Lifan pergunta se eles conseguiram acabar com todos aqueles monstros, e o Anley fala que não foi isso, que foi a Olena que acabou com aqueles monstros pra eles, e a Alissa fala pro Lifan que ele se feriu de novo, e o Lifan fala que não é nada, que são só pequenos arranhões, e que além disso quem ficou gravemente ferida foi ela, e pergunta como é que ela tá agora, e ela vê que as feridas dela já foram cicatrizadas, e diz que como esperado ele não pode tratar ela como um ser humano normal, e a Tonzi pergunta por que ele se importa tanto com ela, que ele tá cada vez mais se tornando o irmão dela, e ele diz que de qualquer forma sabe que a Alissa não é uma inimiga, e o padre fala que a propósito aquele monstro que tá lutando com a Olena é realmente muito poderoso, e o Lifan diz que aquele monstro é do mesmo nível do Elias, e eles vão observando de longe a batalha da Olena e do Zal, e o Zal tranquilamente vai se esquivando de todos os ataques dela, e ele pergunta pra Olena se ela realmente acha que esses ataques fracos e ineficazes vão acertar ele, e a Olena já fica com raiva, e o Zal fala que vai deixar a Olena de lado por enquanto, que ele tem que acabar com o Lifan primeiro. Nisso ele já pousa na frente do Lifan, e o Lifan diz que o poder e a velocidade desse cara é realmente muito forte, e que além disso ele tem a capacidade de se teleportar, e fala que talvez se todos eles atacarem junto eles vão encontrar uma brecha pra essa habilidade dele, e o Zal pergunta se o Lifan realmente acha que a habilidade dele é teleporte, e pergunta se o Lifan tá desprezando ele, e a Xinqiu já começa a usar a habilidade de fumaça dela, e o Anley já aparece em cima dele pra poder atacar ele, mas então o Zal segura no braço do Anley, e já vai segurando no braço do padre também, e ele fala que isso é inútil, e pergunta se esses répteis fracos ainda estão tentando atingir ele. Nisso ele já vai jogando o Anley e o padre no chão, e o Lifan diz que nenhum deles conseguiu acertar aquele cara, mas pensa que ele conhece um jeito de acertar ele, e o Lifan começa a xingar o Zal provocando ele, e fala pro Zal pra ele tentar se esquivar dessa habilidade de espada dele agora, mas então o Zal já bloqueia o ataque dele, e o Zal pergunta pro Lifan se ele realmente acha que essa provocação vai afetar ele, e que se ele acha isso ele realmente achou certo. Nisso ele já dá uma pancada na cabeça do Lifan, e o Lifan diz pra Tonzi usar mais um pouco da energia dele, nisso a energia dele começa a diminuir de novo, e ele vai usando uma habilidade pra sair dali, e o Anley diz que ele não pode deixar o mestre dele lutar com aquele cara sozinho, e o padre diz pra eles ajudarem o Lifan, mas então alguém diz pra eles não irem lá, e a Alissa fala que o irmão dela disse que eles só vão causar problemas se for lá, então eles devem ficar ali, e o Anley pergunta se é porque eles são fracos, e que se for esse o problema eles podem pedir ajuda pra Rainha de Gelo classe S, mas a Olena começa a desmaiar de repente, e o Anley pergunta se ela tá bem, e que se ela desmaiou ela deve estar ferida, e o Zal pergunta pro Lifan se ele acha que ele realmente não pode alcançar ele só porque ele aumentou a velocidade, e que se ele acha isso ele é um tolo, e o Zal já vai preparando pra dar um soco nele, mas o Lifan acaba desviando do ataque dele, e ele começa a correr pra
para dentro de uma sala, mas aquela sala é um beco sem saída, não tem nada lá dentro. E o Zhao fala que agora não tem para onde ele correr mais. E o Li Fan diz que ele tá enganado, que agora é o Zhao que não vai conseguir mais fugir dali. E aquelas videiras começam a fechar a porta atrás do Zhao. E o Li Fan diz que, pelo que parece, a habilidade dele é semelhante à esquiva absoluta, e que o Zhao pode se esquivar de qualquer ataque que ameace ele, e que essa força física dele é como se fosse uma trapaça. E o Zhao fala que na verdade as habilidades dele é mais roubada do que o Li Fan pensa, e o Li Fan fala que talvez seja, mas isso não importa mais, e começa a usar os pontos dele. E o Zhao pergunta o que é essa energia vindo dele e o que ele acabou de fazer. Ah, você tá falando dessa habilidade aqui? Eu só pensei se eu te prendesse em um ambiente fechado como esse, eu pudesse usar minha habilidade de explosão e acabar com você de uma vez. Vamos ver se você vai conseguir desviar dessa vez. Continuando a história, o Zhao pensa por que ele tá sentindo essa energia tão ameaçadora vinda dessa pessoa, que de qualquer forma ele tem que sair dali o mais rápido possível, porque senão vai dar ruim. E o Li Fan diz pra ele que é tarde demais, e já vai carregando uma bola gigante de fogo, e ele aumenta o poder da bola de fogo com a energia dele em 3.000 vezes, e aquela bola vai indo pra acertar o Zhao. Nisso, uma explosão enorme acontece naquele lugar, e o Wanlei fica preocupado e pergunta se o mestre dele tá bem, e diz pra Alissa que o Li Fan pretendia se explodir e ela não contou pra ele, e pergunta se é assim que ela se preocupa com ele, e a Alissa fala que o irmão dela disse que ficaria bem, e que ela acredita no Li Fan a qualquer custo, e a Xinqiu fala pra eles pararem de discutir, que eles têm que encontrar o Li Fan agora. Então uma explosão acontece naqueles escombros, e o Li Fan vai saindo de lá de dentro, e a Xinqiu pergunta como é que ele tá bem depois de uma explosão tão grande como essa, e o Li Fan diz que não é nada demais, que ele só teve sorte, e pensa que felizmente ele usou a técnica de endurecimento com efeito de 1000 vezes, e assim ele pôde receber o impacto dessa explosão e ficar tranquilo, que caso contrário, se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido. E o Wanlei fala que vai ajudar o mestre dele a sair dali, e o Li Fan fala pra ele se mover mais devagar, mas de repente acontece uma explosão nos escombros, e o Zhao vai saindo de lá de dentro também, e fala que realmente subestimou o Li Fan, e o Li Fan se pergunta como é que ele não morreu nessa explosão, e o Wanlei fala pra ele que ele não tem mais força, que eles têm que sair dali imediatamente, e a Xinqiu já começa a se preparar pra atacar o Zhao, e o Zhao pula pra cima deles falando que vai acabar com eles ali mesmo. Nisso a Xinqiu começa a usar a habilidade de fumaça dela, e vai jogando várias espadas de fumaça no Zhao, e aquelas espadas começam a perseguir ele, e ele pensa que aquela explosão de agora a pouco afetou as funções do corpo dele, e ele pergunta se aquelas pessoas acham que ele só tem aquilo de poder, e começa a aumentar o poder dele, e o Li Fan se pergunta de onde esse monstro tira tanta força, e o Wanlei diz que ele mal consegue se mover, e o Li Fan pergunta por que ele sente que a energia daquele monstro tá aumentando mais e mais, que definitivamente a energia dele aumentou, que estava em 20.000 e só continua crescendo, e o Zhao diz que um planeta pobre de energia como o deles simplesmente não pode permitir que o corpo deles se adaptem, por isso eles cobriram o corpo dele com restrições de proteção antes de chegarem ali, que embora isso proteja eles de serem prejudicados pela essa atmosfera suja do planeta, acaba que isso também limita a força deles, e o Zhao pensa que porém se ele continuar lutando por muito tempo, com certeza ele vai morrer porque ele não consegue se adaptar àquela situação, e diz que nesse caso é melhor matar o Li Fan primeiro, e já vai indo pra cima dele, e o Wanlei fala pra ele nem pensar em machucar o mestre dele, e o Zhao já dá um tapa nele falando que não brinca com seres insignificantes, e ele vai chegando perto do Li Fan, e ele fala que parece que vai ter que lutar pela vida dele, senão já era. Nisso o Li Fan acaba fazendo uma explosão em volta dele, e o Zhao pergunta se aquele humano ficou louco, que ele não vai querer morrer com uma criatura inferior como o Li Fan. Nisso o Zhao começa a fugir dali, e o Wanlei fala que ele tá voando pra longe, e a Xinqiu fala pro Wanlei não correr atrás dele, que eles têm que olhar o Li Fan primeiro, e o Wanlei pensa que acabou de se tornar o discípulo dele, porque que ele se autodestruiu desse jeito, mas então o Li Fan dá um tapa na cara dele, e fala pro Wanlei parar de gritar que ele ainda tá vivo, então ele joga o Wanlei pra longe, e o Wanlei diz que ele acabou de se explodir porque que ele não tem nenhuma ferida no corpo dele, e o Li Fan diz que é claro que ele não ia explodir o próprio corpo, que ele ainda nem viveu o suficiente, e a Xinqiu diz que aquela energia que ele usou causou uma explosão tão forte, como é que aquilo poderia ter aquele efeito se não fosse uma autodestruição, e o Li Fan diz que aquilo foi apenas um método pra assustar o Zhao, que um tempinho atrás ele usou uma poderosa técnica de explosão pra fingir que ele tava se autodestruindo, e aquilo foi apenas pra assustar ele, e pergunta como alguém com autoestima tão elevada poderia estar disposto a morrer por uma formiga como ele, e o Wanlei fala que como esperado do mestre dele, até a psicologia dele é assustadora, e a Xinqiu pergunta pro Li Fan se ele não tem medo do Zhao lutar até a morte com ele, e o Li Fan pergunta se isso não faria ele ganhar a luta, e que depois que ele desfez as restrições do corpo dele, os ferimentos físicos dele se tornaram cada vez mais graves, e ele provavelmente vai atingir o seu limite, e diz que ele tem que alcançar o Zhao imediatamente, e o Wanlei fala que pode ajudar ele, nisso a Xinqiu diz que se ele perseguir o Zhao nesse estado ele vai morrer, e o Li Fan fala que mesmo se ele não perseguir o Zhao, ele vai morrer de qualquer jeito em menos de um dia, e a Alissa diz que vai ajudar ele também, e que ela nunca vai deixar o irmão dela de lado, que ela vai sempre estar ao lado dele, e a Xinqiu diz que o Li Fan pode fazer o que ele quiser, e que ela e o padre vai ficar ali para entrar em contato com a sede, e o Li Fan diz
diz que tá tudo bem, e a Shinchou fala pra ele não se esquecer da promessa que ele fez pra ela, que ele vai ter que voltar vivo e se tornar um segurança no bar dela por um mês. E ele diz pra ela não se preocupar que ele não vai quebrar a promessa dele, e fala que de jeito algum vai deixar o Zhao fugir dali. Nisso eles saem daquele prédio e começam a procurar o Zhao, e o Wanlei fala pro Li Fan que o Zhao tá lá em cima, e o Zhao vai voando pra longe dali, e o Zhao pergunta se o Li Fan não tinha se explodido, por que ele ainda tá vivo, e o corpo dele começa a ser afetado pela atmosfera daquele mundo, e ele pensa que se continuar desse jeito ele vai acabar morrendo, que ele precisa absorver mais energia pura, e o Li Fan fala que isso é péssimo, que ele não tem a capacidade de voar agora, e o Wanlei começa a rir falando que pode ajudar o Li Fan com isso, e o Li Fan pergunta se ele consegue voar, e o Wanlei fala que consegue, que embora ele não seja muito habilidoso nisso, ele não tem problema em voar por um curto período de tempo. Nisso ele já segura o Li Fan e a Alice e começa a voar, e o Zhao vai olhando pra trás vendo eles perseguindo ele, e o Zhao pensa que vai ter que arriscar naquela cidade pra ver se encontra alguma energia pura lá. Nisso a cena corta pra essa cidade flutuante, e o homem pergunta se todos aqueles caçadores estão ali, e ela fala que ainda não, que atualmente há 10 pessoas reunidas na sala de reunião, e as demais se afastaram por diversos motivos, e o cara diz que no momento crítico da invasão desses monstros, eles ainda se atrasaram dessa forma, e esse cara aqui é o diretor executivo da Associação dos Caçadores, o Sam, e ele fala pra deixar isso de lado, que 10 pessoas vai servir, e ele vai entrando na sala e diz que vai começar a reunião agora, que essa vai ser uma reunião bem importante entre os caçadores de Rank S, e uma mulher diz que não acredita que o Sam fez eles esperarem por tanto tempo, que o Sam chamou eles ali tão apressadamente, e diz que se não for algo sério ela vai acabar com o Sam com apenas um tiro, e essa aqui é uma capitã da classe S, a Bonnie, e um outro cara diz pra ela não falar desse jeito com o Sr. Sam, que como caçadores de Rank S eles são obrigados a cooperar com a associação do governo e as coligações, e esse aqui é o Steven, um caçador de Rank S também, e um outro cara fala pro Steven não se preocupar com aquela Bárbara, que afinal de contas nem todo mundo sabe ser educado, e a Bonnie xinga ele e pergunta se ele não acha que ela pode matar ele com apenas um tiro, e ele fala que não tá interessado em uma briga inútil com ela, mas que se ela tomar uma iniciativa de atacar ele, ela não pode culpar ele por isso, e uma outra pessoa começa a colocar flores nele e fala pra eles se acalmarem, e diz que ali é um ambiente de reunião, que eles não podem ficar lutando desse jeito, que aqueles monstros acabaram invadindo a cidade e eles têm que resolver isso, e uma outra pessoa fala que se é um monstro eles podem acabar com ele com apenas uma espadada, e o mago pergunta pro outro velho se ele não vai entrar na discussão deles, e o velho fala pra deixarem os jovens decidirem, que seria melhor pra eles que já estão velhos apenas beber chá e se manter saudável, e um careca diz que tal eles ouvirem o que o Sam tem a dizer, e pergunta o que o pessoal acha disso, e um gato robô do lado dele começa a miar, e um caçador de S do corredor da morte ficou olhando pra ele em silêncio. Nisso o Sam pede pra eles se acalmarem, que ele tem algumas coisas a dizer, e ele fala pra assistente dele ativar a projeção. Nisso ela começa a ligar o projetor, e o Sam diz que, ao contrário do que ele esperava, os monstros de alto nível chegaram mais cedo, e que além disso eles abriram um portal gigantesco no meio da cidade, e fala que eles analisaram aquele portal, e aquele portal absorve a energia do ambiente, e que acha que os monstros mais fortes poderão chegar mais tarde, mas que tem um monstro que tá liderando esse exército, e diz que o nome do monstro é Elias, e a energia no corpo dele é de pelo menos 10.000 vezes mais assustadora do que os monstros normais. E a Bonnie diz e daí se ele tem 10.000 vezes a mais de poder, e pergunta se ela não só teria que dar alguns tiros nele até ele morrer, e o Steven fala que ela tá sendo muito imprudente e ignorante, e o Sam fala que não é apenas um valor numérico, que eles até enviaram a Olena pra lá e ela não foi páreo pra ele, e que devido ao aparecimento desses monstros poderosos, o Instituto de Pesquisa do Governo de Coalização produziu um novo lote de detectores de energia, que o novo detector de energia não apenas detecta a energia dos monstros com precisão, mas ele também pode julgar o nível do monstro com base na energia do oponente, e tem funções de enviar as habilidades do oponente pra nuvem, e o velho pergunta se o Sam chamou eles aí só pra mostrar aquela nova tecnologia da associação, e já vai quebrando um daqueles óculos, e o Sam diz que sabe muito bem que as pessoas ali são tão poderosas a ponto de não precisarem desses itens, mas que isso vai ser de grande ajuda pros caçadores de nível baixo, e fala que tem um outro motivo dele ter chamado eles ali, e que obviamente ele chamou eles ali pra discutir como vão destruir esse portal, e o Abby fala que esse tipo de trabalho que só requer força bruta e poder ofensivo, a melhor opção é colocar a Bonnie nessa missão, que afinal de contas ela só consegue usar o corpo e não consegue usar o cérebro, e a Bonnie diz pra ele repetir o que ele acabou de falar. Nisso eles começam a sentir um terremoto naquela base, e o Sam pergunta o que tá acontecendo ali, e aquele velho começa a soprar a xícara de chá dele, e fala que parece que eles têm um convidado inesperado ali. Nisso alguns guardas falam que tem alguém atacando a cidade flutuante, e que é pra eles ficarem alertas e combater aquele intruso, e eles dizem que já encontrou o alvo ali na frente. Nisso todos eles começam a atirar no Zhao, e o Zhao pergunta como essas criaturas inferiores ousam pensar que pode acabar com ele com meras armas, e ele já vai fatiando todo mundo ali, e ele diz que é isso que meras criaturas merecem, e parece que ele conseguiu uma cápsula de energia, e ele fala que com essa energia ele vai conseguir recuperar a força do corpo dele, e então os outros guardas que estão na parte de cima da cidade veem uma luz se aproximando, e eles perguntam se tem mais intrusos indo até ali, e o Wanlei diz que não vai aguentar mais voar por muito
tempo, e um dos guardas fala que aqueles ali parecem caçadores, e pergunta se deve abrir fogo contra eles, e o outro diz que é só uma emergência, que ninguém pode se aproximar da cidade flutuante, e o Lifan percebe que tem alguns guardas esperando por eles, e aqueles guardas começam a atirar no Wanlei, e o Wanlei diz que deve haver algo de errado com essas pessoas, porque que eles estão atacando eles, e o Lifan fala que provavelmente eles pensam que eles são cúmplices do Zal, mas que essa distância já vai ser o suficiente. Nisso o Lifan segura na Alissa, e ele vai pisando na cara do Wanlei, e ele vai jogando o Wanlei na direção dos guardas e fala pra ele se render, que mais tarde, depois que ele explicar a situação, ele vai ficar bem. E o Wanlei fala que o mestre dele é tão injusto. Nisso ele acaba caindo perto dos guardas, e ele diz pros guardas não atirarem, que ele é o Wanlei, o luz elétrica de rank C. Enquanto isso, o Lifan vai indo em direção ao buraco que o Zal fez, e ele junto com a Alissa vai entrando no buraco, e ela fala que vai seguir o Lifan, e o Lifan diz que tá tudo bem, que é só ela se manter por perto dele. Nisso eles vão caminhando lá pra dentro, e o Lifan fica surpreso e se pergunta o que aconteceu ali, e o Zal começa a rir, falando que o pequeno inseto se atreveu a seguir ele até ali, e que de qualquer forma tá tudo bem, que ele não vai precisar mais ir atrás do Lifan, e o Lifan diz pra Alissa tomar cuidado, que ele acabou aumentando a força novamente, e o Zal diz que agora é o fim do Lifan, e o Zal já vai dando uma pancada nele, e o Lifan fala pra Alissa se afastar, que não é pra ela ir até ali, e diz que ele vai ficar bem, que ele vai conseguir lidar com isso, e o Zal fala que ele até tem confiança. Nisso o Lifan vai preparando o soco pra dar nele, nisso o Zal já fica com raiva e prepara um ataque pra dar nele também, mas o Lifan usa a habilidade dele e foge dali, e ele pensa que a energia dele tá acabando, que já não vai mais ter energia pra ele usar, e o Zal diz que ele tem muita coragem de se extrair enquanto eles lutam, mas o Lifan acaba bloqueando o ataque dele, e o Zal fala que ele apenas pode morrer e vai dando vários ataques nele, e então ele dá um ataque que acerta o Lifan em cheio, e o Zal fala que ele realmente não entende porque que o Lifan tá resistindo desnecessariamente nesse momento, e o Lifan diz que ele não tá resistindo, que ele apenas tá esperando um caçador de rank S aparecer ali, e então alguém aparece falando pra eles pararem, e a pessoa já vai jogando um poder no Zal, e o Zal acaba se esbagaçando na parede, e ele pergunta quem foi essa pessoa que atacou ele, que ela realmente consegue atacar ele apenas usando a voz, e o Sonic fala que pensou que ia conseguir acabar com o Zal com apenas um golpe, que o monstro de nível 5 realmente não é pouca coisa, e o Abi lá atrás fala que existe a possibilidade da força do Sonic ser muito fraca, e o Careca diz que ele nem vai precisar agir, e então o Steven aparece falando pra eles pararem de dizer besteira, que os intrusos devem ser eliminados de uma vez por todas, e o Lifan fala que o Zal acabou atacando o covil dos caçadores de rank S, e o Zal pergunta como o Lifan ousa conspirar contra ele, e o Lifan diz que ele não fez nada, que o Zal quis ir até ali sozinho. Nisso o Wanlei começa a chamar o Lifan, e diz que ele falou pros soldados que eles estão ali atrás de um monstro, mas mesmo assim os soldados pretendem prender ele, e diz que é pro Lifan e a esposa dele terem cuidado pra esses guardas não pegarem eles também, e o Lifan diz que então é isso que aconteceu, que esses caçadores de rank S realmente não são fáceis de lidar, e o Steven vai se aproximando do Lifan. Nisso o Steven dá um empurrão nele, e o Abi diz que eles são caçadores de rank S e vão entrar em ação, e diz pro Lifan sair do caminho, e a Tonzi fala pro Lifan que eles estão desprezando ele, e o Lifan diz que realmente os caçadores de rank S são muito arrogantes, e ele sabe disso porque afinal ele já encontrou caçadores de rank S antes, e os caçadores vão se aproximando do Zal, e o Zal pensa que isso é um problema, que a energia dessas pessoas é completamente diferente do que a daqueles fracotes, e que não vai ter jeito, ele vai ter que ir pedir ajuda pro Elias, e o Steven fala que nem pensava deixar ele fugir dali, e ele já dá um pulo pra cima do Zal, e logo em seguida já dá um soco na cara dele, e aquele soco começa a afetar a parede lá na frente, e na direção daquele soco vários prédios começam a ser destruídos, e os soldados dizem que aquela força ali provavelmente é do Steven, e que é pra eles tomarem cuidado com esses ataques, e o Abi diz que também vai ajudar na luta, e ele começa a jogar umas runas na direção do Zal, mas o Zal consegue desviar daqueles ataques, mas então alguns ataques começam a acertar o corpo dele, e ele pensa que a velocidade de reação da habilidade dele tá diminuindo, e então ele começa a olhar pra cima, e vários raios começam a atingir ele, e o Lifan pergunta se essa habilidade do Abi vai matar o Zal, e a Tonzi pergunta se ele vai ficar ali olhando e vai deixar aqueles caras roubarem a kill dele, e o Abi diz que o monstro de nível 5 não é grande coisa assim, e o Careca fala que parece que ele ainda não tá morto, e o Zal vai correndo na direção deles, e pensa que não deve morrer nas mãos dessas formigas, que ele tem que escapar dali, e ele já vai dando um soco no Careca, e logo em seguida já dá um ataque no Abi, e o Lifan fala que o Zal tem muita força ainda naquele estado, e que na verdade ele fez certo de não ter atacado o Zal de frente agora há pouco, e o Zal sai correndo enquanto esbagaça os guardas que estavam ali, e ele pensa que ele já tá quase perto da saída, que parece que aquela porta ali vai levar ele até a saída daquele lugar, e a Tom diz pro Lifan agir rapidamente, que aquela energia do Zal não pode ser tomada por outra pessoa, e o Lifan diz que já entendeu, e isso alguém aparece naquele lugar e fala que tantas pessoas não conseguiram capturar um único monstro, e de repente algo atinge o peito do Zal, e a Bonnie pergunta se os outros caçadores de rank S estão tendo o trabalho de acabar com um único monstro, e a Tonzi pergunta pro Lifan se ele não já tinha encontrado aquela mulher antes, que ela é uma conhecida dele, e o Lifan fala pra Tonzi que ela não precisa ficar dizendo que ele já sabe. Nisso a Bonnie começa a olhar pro Lifan, e ela se pergunta o que ele tá fazendo ali, e o Lifan pensa que isso é péssimo, que ela reconheceu ele,
e a Bonnie fala que não esperava encontrar ele ali, e o Abby pergunta quando a Bonnie conheceu aquele caçador fraco, e ela já vai dando um chute na cabeça do Zhao, e diz pra ele sair da frente dela que ela quer rever o velho amigo. Nisso ela já vai segurando no ombro do Li Fan, e logo em seguida abraça ele falando que não vai deixar ele fugir dessa vez, e o Li Fan fala pra ela soltar ele, e o Wan Lei pergunta o que tá acontecendo ali, e a Bonnie pergunta se ele de repente apareceu na cidade flutuante porque gostaria de seguir a sugestão anterior que ela fez pra ele, e o Li Fan fala que não é isso, que ela tá enganada. Nisso a Alice interfere e diz pra Bonnie não chegar perto do irmão dela, e a Bonnie fala que já faz um tempo que eles não se veem e que ele já arranjou uma namorada, e a Alice pergunta quem é aquela mulher, e o Li Fan diz que é só uma amiga que ele conheceu numa missão anterior, e a Bonnie diz que o Li Fan tá falando de forma muito rasa sobre os assuntos deles, e o Li Fan pergunta o que ela quer dizer com isso, e enquanto eles conversam, o Zhao lá atrás começa a se mexer, e ele pensa que só falta um pouquinho pra ele sair dali, e a Tongzi começa a chamar a atenção do Li Fan, falando pra ele não perder o Zhao de vista, que ele já tá prestes a escapar dali, e o Li Fan vai olhando pro Zhao, nisso ele já sai voado dali falando que agora é a chance dele, e ele vai correndo em direção àquela porta, mas então o Steven segura ele e diz que já falou pro Zhao antes, que todos os intrusos devem ser eliminados ali mesmo, e o Zhao já vai dando uma pancada no Steven, mas o Steven acaba segurando o soco dele, e ele pergunta como aquele monstro ousa tocar nele, e já começa a usar uma habilidade na mão do Zhao, e aquela habilidade vai torcendo o braço dele, e depois do braço dele ser arrancado ele já vai tentando dar uma pancada no Steven, mas o Steven com o próprio braço do Zhao defende o ataque dele, mas acaba que uma gota de sangue do Zhao voa no rosto dele, e o Abby lá atrás fala que isso é um problema, e o Sonic diz que é isso mesmo, que o Steven agora vai entrar em pânico, e o Li Fan pergunta pra Bonnie por que o Steven ficou estranho tão de repente, e a Bonnie fala que é muito simples de responder, que o Steven tem uma fobia muito grave, e o Steven diz que vai acabar com o Zhao ali mesmo, e começa a gritar falando que aquilo é imperdoável, e a Alice já vai se esconder atrás do Li Fan, e a Tongzi fala que se o Li Fan deixar o Steven ficar batendo no Zhao daquele jeito, ele vai acabar morrendo, e que é pra ele se apressar logo e acabar com o Zhao, e então o Li Fan começa a caminhar em direção ao Steven e ao Zhao, mas a Bonnie acaba segurando o braço dele, e fala que o Steven tá furioso naquele momento, e pergunta se o Li Fan tá indo buscar a morte, e o Li Fan fala que tá tudo bem, que mesmo se ele for ele não vai morrer, e a Bonnie larga ele e pergunta se ele é um lunático, e o Li Fan diz pra Tongzi que não deve haver erros no ataque furtivo dele, e ela diz que vai garantir isso. Nisso ele começa a aumentar o poder dele 1000 vezes, e ele já vai correndo pra atacar o Zhao, e o Steven fica atacando o Zhao falando que isso é imperdoável, e então o Steven começa a olhar pra trás e percebe que alguém tá se aproximando, e o Li Fan já vai indo pra dar uma fatiada no Zhao, e toda a energia do corpo dele vai sendo retirada naquele ataque, mas por conta disso ele conseguiu dar o ataque final no Zhao, e o Zhao acaba sendo fatiado no meio, mas algumas gotas do sangue acabam voando no rosto do Steven, e depois disso ele fica com mais raiva ainda, e o Li Fan diz pra Tongzi que ele finalmente conseguiu acabar com o Zhao, e a Tongzi fala pra ele parar de atrapalhar a refeição dela, que ela tá absorvendo o Zhao, e o Li Fan fala que essa sensação é realmente boa, mas de repente a Alicia começa a gritar falando pro Li Fan tomar cuidado, e o Steven já tá atrás dele preparando pra dar um ataque, enquanto isso a energia do corpo dele vai aumentando pra mais de 40.000, e naquele ataque que o Steven dá, as coisas começam a ser destruídas em volta, e o Abby diz que aquele garoto foi muito imprudente, e que por conta disso ele vai ser espancado pelo Steven até se tornar carne moída, e o Sonic fala que o Steven quando tá fora de controle é muito assustador, e a Alicia fica preocupada com ele e vai tentar impedir, mas a Bonnie não deixa, e fala que o irmão dela não vai morrer assim tão facilmente, e depois que aquela fumaça se dissipa, o Steven percebe que ele não acertou o Li Fan, e ele se pergunta como isso aconteceu, e o Li Fan aparece de repente no meio daquela fumaça, e diz que o superpoder do Zhao realmente foi absorvido pela Tongzi, que essa habilidade de esquiva automática é muito forte, e a Tongzi fala que isso foi delicioso, e a Bonnie fica impressionada e diz que o Li Fan é realmente o homem que ela gosta, mas então a Tongzi fala pra ele não abaixar a guarda, que o problema dele ainda não foi resolvido, e o Steven diz que o Li Fan é até um pouco rápido, e já vai colocando uma energia naquele bastão dele, e pergunta se o Li Fan vai conseguir ter a sorte de desviar do ataque dele 2 vezes, mas automaticamente o Li Fan já desvia daquele ataque, e o Steven já vai vindo do lado dele, e ele tenta acertar o Li Fan várias vezes, mas ele acaba desviando, e o Li Fan vai tentando se afastar dele, e pensa que o corpo dele não tá conseguindo acompanhar a carga da esquiva automática, e ele pensa o qual forte é o corpo do Steven, mas enquanto ele vai desviando, uma runa começa a se aproximar dele, e aquela runa do Abby vai se enrolando na perna do Li Fan, e ele se pergunta de onde veio isso, e o Steven já tá em cima dele pra dar um ataque, e ele dá um golpe bem nas costas do Li Fan, e a Bonnie pergunta o que o Abby tá fazendo, porque ele atrapalhou a luta, e ele fala que é o dever dos caçadores de Rank S defender a cidade flutuante e eliminar os invasores. Nisso o Li Fan começa a se levantar, e diz que parece que vai ter que ensinar uma lição a esses caçadores de Rank S, e a Tongzi fala que se não tivesse lembrado o Li Fan de fortalecer a esquiva automática agora há pouco, a cabeça dele iria explodir, e o Li Fan fala que se não tiver enganado o nome daquele cara é Steven, e que se ele quiser uma luta então agora ele vai parar de brincadeira, e o Steven pensa que aquela aura é realmente de um caçador de Rank D, e quando eles estavam prestes a lutar a sério alguém fala pra eles pararem, e o Sam vai entrando naquela sala, e ele fala que viu tudo o que aconteceu ali, e diz que todos eles são talentos excepcionais na associação, que não é pra eles serem hostis uns com os outros por causa de alguns mal entendidos,
e diz pro Lifan que ele tá muito otimista com as capacidades dele e pergunta se o Lifan não quer se juntar e trabalhar com eles. E o Abe pergunta como o Sam consegue confiar na pessoa desconhecida, e o Sam diz que só pelo fato dele ser capaz de lutar com um caçador de Rank S por tanto tempo, ele naturalmente pensou nisso. E ele pergunta se o Steven também não concorda com isso, e o Steven vai saindo dali e fala que só segue as ordens do governo e que o Sam pode fazer o que ele quiser. E o Sam já fica todo empolgado e começa a se apresentar pro Lifan e diz que ele é o diretor executivo da Associação de Caçadores. E o Lifan fala que ele é um mero caçador de Rank D, e o Sam pergunta como é que ele, um excelente caçador, é classificado como Rank D, que o sistema de revisão da Associação de Caçadores é realmente negligente com seus deveres. E o Lifan pergunta se aquele cara tem algum tipo de poder que aumenta a força dele e por que esse aperto de mão tá doendo tanto. E a Bonnie fala pro Sam que agora que ele acabou de pedir algo pro Lifan, naturalmente o Sam tem que dar algo em troca por isso. E ela fala que se o Sam tá pedindo algo desse tipo pro Lifan, ele deveria pelo menos receber um rank de caçador classe S. E o Lifan pergunta pra Bonnie por que ela tem que ficar abraçando ele desse jeito toda hora. E o Sam fala que não é tão simples assim classificar uma pessoa como caçador de rank S, mas que se o Lifan puder ajudar a completar a missão, esse serviço de mérito é o suficiente para promover o Lifan um caçador de rank S. E a Bonnie pergunta qual é a missão exatamente, e o Sam diz que já vai mostrar pra ela, e fala que a missão do Lifan é destruir o portal. E a Bonnie fica indignada perguntando se ele tá falando sério, que aquele ali que eles acabaram era apenas um monstro de nível 5, e um caçador de rank S nem conseguiu lidar com ele sozinho, e pergunta se o Sam tá querendo que o Lifan morra, e o Abe diz que o velho Sam é realmente malvado, e o Sam fala pra ela se acalmar, que ele não disse que o Lifan ia sozinho, que essa missão é muito importante, então aqueles dois vão ir junto com ele. E o Abe pergunta se eles também vão ter que ir, e o Sam fala que além disso eles vão enviar caçadores de rank B para dar cobertura para eles. E o Lifan diz que ele pode considerar essa missão, mas que ele precisa de mais benefícios práticos do que um mero título de caçador de rank S. E o Sam pergunta o que ele quer dizer com isso, e o Lifan fala que todos os monstros capturados nessa missão tem que deixar para ele, e todos os caçadores ficam indignados com isso. E a assistente pergunta se o Lifan sabe o que ele tá falando, que a cabeça de um monstro é o padrão para a classificação dos caçadores, e que se o Lifan fizer isso, ele estará recebendo todo o crédito para ele. E o Abe diz que embora a força do Lifan não seja alta, o apetite dele é bem grande, e o careca lá atrás pergunta então se o trabalho dos caçadores vai ser em vão, e o Sam fala que pode concordar com essa condição dele, e todo mundo fica surpreso com a decisão do Sam, e o Sam fala para eles não se preocuparem que ele vai alocar as recompensas dos outros caçadores com os fundos da associação, e diz pro Lifan também entender que as recompensas não são dadas para ele, que cada caçador de classe S é o tesouro da associação deles, e então ele vai precisar que o Lifan conclua a parte da missão mais perigosa dessa vez. E o Lifan fala que se esse o caso ele vai aceitar a missão, e o Sam diz pra ele pensar bem que essa não vai ser uma missão muito fácil pra ele, e o Lifan fala que quanto maior o risco, maior o retorno, e o Sam fala que nesse caso ele vai explicar o plano pra ele, e o Lifan diz que o Sam realmente tem uma habilidade que aumenta a força dele, e a Tonzi diz que se isso doer pra ele começar a gritar, e então o Sam fala pra eles que a missão deles é atrair o máximo de atenção dos monstros possível, pra que eles criem um vácuo defensivo perto do portal, e depois disso o Lifan vai ter que colocar essa coisa perto do portal, e o Lifan pergunta o que é isso, e nisso o Sam começa a abrir aquela maleta, e ele fala pro Lifan que aquela ali é uma bomba nuclear do tipo 1, e assim termina o último capítulo dessa obra. Esse capítulo aqui foi lançado no dia 23 desse mês. Parece que os criadores dessa obra estão lançando capítulos com frequência. Esse capítulo aqui é o 32. Conforme eles forem lançando mais, eu vou trazendo aqui pra vocês.